E a gente fica por aqui. Veja a íntegra do programa no r7.com/play e acesse conteúdos exclusivos no r7.com/Domingo Espetacular. Uma ótima noite para você e até semana que vem. Veja a seguir o Repórter em Ação ou o debate da eleição para prefeito em algumas das cidades com o segundo turno. Boa noite e boa sorte! Boa noite, chegou a hora da grande decisão. Agora é frente a frente, olho no olho. No próximo domingo vamos decidir entre os candidatos Emanuel Pinheiro do PMDB e Wilson Santos do PSDB. É o futuro da capital de Mato Grosso em nossas mãos. E dando mais uma importante contribuição para a democracia em defesa da liberdade, dos direitos e da vida do nosso povo, a TV Record Cuiabá começa agora o debate que vale o segundo turno das eleições 2016. O debate está dividido em 4 blocos. O primeiro, com a participação de jornalistas do Gazeta. O segundo, com perguntas entre si, entre os dois candidatos. E o último bloco, novamente, e as despedidas. Vamos aos detalhes das regras deste bloco inicial. Neste primeiro bloco, os candidatos respondem a 2 perguntas de cada um dos 3 jornalistas convidados. Cada pergunta será feita em 45 segundos, com 1 minuto e meio para cada resposta. Direitos de resposta serão concedidos somente em caso de ofensa, mediante decisão do mediador. Quero lembrar a todos que durante o debate é proibido o uso de ponto eletrônico, celular ou qualquer outro tipo de comunicação eletrônica entre os candidatos e seus assessores. Conforme acordado, é proibido que os candidatos apresentem no debate qualquer objeto ou documento que não seja o programa de governo ou caderno para anotação. O candidato que descumprir esta norma será punido com um corte de áudio e vídeo de sua fala e também perderá o tempo total de sua participação em curso, ou seja, perderá a vez de falar, seja para perguntar ou para responder. E antes de dar prosseguimento ao debate, quero reforçar o desejo de todos para que os senhores candidatos mantenham as discussões em nível de propostas, evitando ataques pessoais, pois o nosso objetivo aqui é ajudar os eleitores a escolher o melhor para Cuiabá. Enfatizo também que o direito de resposta pode ser solicitado apenas em caso de evidente ofensa pessoal e os pedidos serão criteriosamente analisados. Peço também que os candidatos cumpram rigorosamente os tempos estabelecidos nas regras, sob pena de ter o som do microfone cortado. Uma campainha será acionada quando faltarem 15 segundos para terminar o tempo. E, seguindo as regras do debate, quem começa perguntando nesse bloco é o jornalista Mauro Camargo, do jornal A Gazeta. Ele vai fazer a primeira e a outra pergunta para o candidato Wilson Santos. Jornalista, boa noite, obrigado pela sua presença. A sua pergunta, por favor. Boa noite a todos. Boa noite, candidato. A crise econômica afeta duramente as finanças públicas, em particular as finanças dos municípios, e exige fortes medidas de contenção. O senhor, aliás, já até anunciou algumas dessas medidas, como renegociação de contratos com fornecedores e prestadores de serviço, anunciou corte, redução de emissões na prefeitura, mas, na contramão da crise, o senhor também promete uma série de novos investimentos, como retomada do Cuiabá Veste e do Bolsa Família. E eu gostaria de saber, candidato, o que é que vai prevalecer? Vai prevalecer o ajuste fiscal, o ajuste das contas públicas ou as promessas de campanha? Candidato Wilson Santos, o senhor tem 1 minuto e meio para responder. Obrigado pela sua presença e boa noite. Boa noite, concorrente deputado e colega Emanuel Pinheiro. Boa noite, Antônio.
Boa noite a todos que prestigiam este importante debate. Mauro, prevalecer a hostilidade precisa mais do que essa. Eu assumi a Prefeitura de Cuiabá em 2005 com os 14.500 servidores em greve. 2 semanas sem realizar a coleta de lixo. 3 salários atrasados, inclusive dos inativos. Eu havia prometido na campanha, Mauro, que eu colocaria todo esse salário atrasado em dia em 90 dias. E graças a Deus eu consegui fazê-lo em 60 dias. Fiz uma austeridade do início ao final do ano. Terminamos o ano com mais de 50 milhões de superávit. Cuiabá precisa de um gestor que faça auditoria em todos os contratos com a iniciativa privada, não que desconfie de qualquer irregularidade, de alguma ilicitude, não, mas para cumprir o princípio da administração pública, que está incluso no artigo 37 da Constituição Federal, que é o da economicidade. Então, eu já fui prefeito, eu passei por lá, eu sei fazer. Eu vou apertar o cinto para sobrar dinheiro, para fazermos tudo aquilo de bom, como a volta do Cuiabá Veste, que eu vou fazer com o dinheiro da iniciativa privada. E eu tenho uma grande alegria, Mauro, que eu tenho a parceria do governador Pedro Taques. Segunda pergunta do jornalista Mauro Camargo para o candidato Wilson Santos. Candidato, o senhor chegou até aqui, ao longo dessa campanha, pontuando uma rejeição nas pesquisas eleitorais acima de 40%. A última rodada do Gazeta Dados aponta o senhor com 43% de rejeição dos eleitores para que o senhor dispute o cargo, para que o senhor seja prefeito de Cuiabá. Nós estamos aí exatamente uma semana do pleito, uma semana da votação. O que o senhor pretende fazer para mudar esse quadro, para reverter esse quadro e vencer as eleições no próximo domingo? 1 minuto e meio para a resposta de Wilson Santos. Muito boa essa pergunta, Mauro. Na verdade, há muita confusão entre rejeição, mágoa e exclusão. Quando alguém opta por um outro candidato, é natural que haja exclusão do outro. Mas isso não nos inviabilizou de chegar no segundo turno. Chegamos no segundo turno com 28,4%, quase 100 mil votos fizemos. E começamos lá com 28%. Na última pesquisa Gazeta Dados, nos votos válidos já estamos com quase 44%. Estamos aí a 6 pontos da vitória, segundo votos válidos do Instituto Gazeta Dados, que é aquele que acerta na mosca. Mas isso não nos incomoda. As pessoas podem até ter uma magoazinha de Wilson aqui, um ressentimento. Por quê? Porque o Wilson vinha sendo um bom prefeito. A população reelegeu o Wilson com uma belíssima votação. Avenida das Torres, salário em dia, Cuiabá Veste, Bolsa Universitária, Policlínica, PSF, Peladão, Cururu, Siri. A cidade vivia uma efervescência. E o eleitor compareceu à urna e reelegeu o Wilson. Aí, de repente, o Wilson sai. Então, na verdade, se fosse um péssimo prefeito, a população adoraria ver o prefeito sair logo, some, vai embora. Mas não, estava indo bem. Mas por que eu saí? Porque eu tinha que enfrentar o Silval. Eu tinha dito que o Silval era o governador mais corrupto de Mato Grosso e continuaria fazendo corrupção. Então eu fiz e tive coragem de enfrentar a quadrilha do Silval Barbosa. Tempo, candidato. Agora o jornalista Mauro Camargo faz 2 perguntas para o candidato Emanuel Pinheiro, do PMDB. Jornalista, sua primeira pergunta, por favor. Boa noite, candidato. O senhor tem se apresentado no seu programa eleitoral como um ex-coordenador de campanha do prefeito Mauro Mendes, como participante da campanha do senador Braulio Maggi e até como professor substituto do governador Pedro Taques numa faculdade de Direito, como professor numa faculdade de Direito. E eu gostaria de saber o seguinte, já com essa qualificação que o senhor pretende administrar Cuiabá, qual é a experiência e o que é que faz com que o eleitor possa ter alguma convicção de que o senhor tenha condições, efetivamente, de administrar bem a nossa cidade? Candidato Emanuel Pinheiro, o senhor tem 1 minuto e meio para responder. Obrigado pela sua presença e boa noite. Boa noite, Mauro. Boa noite, meu concorrente, colega deputado Wilson. Boa noite, Antônio Carlos. Boa noite, telespectador. Bem, Mauro, inicialmente, vamos começar pelo prefeito Mauro Mendes, que você falou. O Mauro também era inexperiente. E muitos o acusaram, inclusive o meu adversário, de que ele não teria sucesso por não ser um gestor experiente na atividade pública, apenas um empresário de sucesso na área empresarial. Olha o sucesso do Mauro Mendes aí.
Mauro tem 81% de aprovação popular, segundo o próprio Instituto Gazeta Dados, demonstrando a sua sensibilidade, a sua austeridade, o seu perfil, e que a novidade, o novo, o moderno, aquele que promove as mudanças, é sempre melhor do que um passado de rejeição, que já teve 2 mandatos, que, aliás, o Brasil já sepultou o Instituto da Reeleição. O 3º mandato é muito pior ainda. Imagina Cuiabá reelegendo pela 3ª vez o nosso adversário. O caos estaria estabelecido. Então, e eu contribuí com esse processo do Mauro Mendes para ser prefeito. Sonhamos juntos, articulamos juntos, construímos um projeto político junto. Então, não há que se falar apenas em ter sido gestor e ter tido experiência para ter sucesso. Basta ter sensibilidade, seriedade, um passado que comprova o seu perfil, a sua postura e, acima de tudo, o desejo de mudar as vidas das pessoas. Jornalista Mauro Camargo, sua segunda pergunta para o candidato Emanuel Pinheiro. Candidato, o senhor, como deputado, lidera a oposição na Assembleia Legislativa, ao lado da deputada Janaína Riva. O senhor se filiou ao PMDB, que é o partido de oposição ao governo do governador Pedro Taques, o partido de Simão Barbosa, o partido de Carlos Bezerra, que são efetivamente os maiores adversários do atual governo. Nesse cenário, eu gostaria de saber o seguinte: como é que será uma eventual vitória sua no próximo domingo? Como será a sua relação com o governador Pedro Taques, com o governo Pedro Taques, sendo oposição a esse governo? E qual é a participação que o PMDB, esse PMDB que é responsável pelo maior escândalo de corrupção da história do Estado de Mato Grosso, na sua administração? Como é que esse PMDB vai participar da sua administração? Bem, Mauro, inicialmente sobre a minha relação com o governador Pedro Taques. Eis essa frase: se você só privilegiar os prefeitos do seu partido político, você está cometendo, inclusive, improbidade administrativa e está cometendo crime que é prevaricação. Esta frase não é minha, é do então candidato a governador Pedro Taques, dando uma entrevista ao programa Conexão Poder, em agosto de 2014. Tenho lá minhas diferenças com o governador Pedro Taques, o respeito como governador do estado, mas temos a nossa diferença. Mas ele, pelo menos essa postura de estadista que ele gosta sempre de ressaltar, não vai morrer, e ele não vai morrer pela boca. Então tenho certeza que ele vai ser correto, coerente e respeitar o que ele pregou em praça pública, de que destratar prefeito só porque não é do seu grupo político é crime de responsabilidade e comete prevaricação. Com relação ao PMDB, Mauro, 28 anos de vida pública, vida limpa, ficha limpa. Nunca tive meu nome envolvido em corrupção. Nunca tive meu nome envolvido em ter lesado em 1 centavo, por ter lesado 1 centavo os cofres públicos. Não respondo nenhum processo por improbidade administrativa. Sabe qual é a minha maior característica? Independência. Ninguém põe cabresto em Emanuel Pinheiro. Vou governar com a graça de Deus e com os melhores nomes do meu arco de alianças, de servidores efetivos da prefeitura e da sociedade civil organizada. Antes de dar continuidade ao debate, o candidato Wilson Santos solicitou um direito de resposta. Antônio, eu solicitei o direito de resposta porque eu vim aqui tranquilo, candidato, para falar de proposta, já fui agredido desde o primeiro bloco. O senhor vai analisar sobre a manifestação do candidato Emanuel Pinheiro sobre a rejeição. Tudo que ele fala sempre é jogando, nos agredindo. O Departamento de Jornalismo da TV Record vai analisar e ao final, na volta do bloco, tudo bem, candidato, no final, após o intervalo, a gente tem a resposta sobre esse direito de resposta. Espero que não seja assim o debate. Isso será analizado, candidato. Fique tranquilo. Isso será analisado. Em nenhum momento. Fique tranquilo. Respeito à sociedade cuiabana. Vamos fazer um debate de bom nível. De bom nível. Eu peço aos dois candidatos que cumpram as regras do debate, porque eles estão fazendo agora, nesse momento, um debate paralelo aí sobre as regras do debate. Dando prosseguimento, jornalista Margarete Botelho, do Gazeta Digital. Boa noite, obrigado pela sua presença. Por favor, sua pergunta inicial para o candidato Emanuel Pinheiro. Boa noite a todos e boa noite a você que nos assiste em casa. Candidato Emanuel Pinheiro,
O senhor tem se colocado durante a campanha como um homem de fé, um homem temente a Deus e um homem religioso. E eu pego aqui uma parte da primeira carta de Coríntios, de Paulo a Coríntios, que diz o seguinte: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Nessa linha, e não mais discutindo a legalidade, eu pergunto ao senhor: o senhor se sente moralmente edificado por receber uma aposentadoria que lhe foi dada com 30 e poucos anos e com valores que hoje ultrapassam a R$25 mil? Resposta de Emanuel Pinheiro, 1 minuto e meio. Margarete, boa noite. Sou cristão, temente a Deus e sou de uma família estruturada e cristã. É importante para todo homem público ser temente a Deus e ter fé. Carta de Laodiceia: seja quente ou seja frio, não seja morno que eu te vomito. Isso mesmo, seja quente ou seja frio, não seja morno que eu te vomito. Eu sempre fui um homem de atitude, de coragem e um homem temente a Deus e de fé, e com muita paz no coração e senso de justiça. Nós não recebo aposentadoria, recebo uma previdência parlamentar, que eu contribuí por ela, paguei por ela, fiz justiça a ela, Margarete. É a mesma coisa que você vai no Banco do Brasil hoje ou no Bradesco e faz uma previdência parlamentar. Você paga por ela um determinado tempo e vai receber aquela previdência complementar. No meu caso, foi uma previdência parlamentar de uma lei que existia à época, que não foi eu que criei, tenta fazer valer o meu adversário. A lei já existia e dela fizeram jus grandes e honestos homens públicos do Estado: Roberto França, Oscar Ribeiro, Luiz Soares, que foi secretário do meu adversário, Benedito Alves Ferraz e, pasmem, Dante de Oliveira, que recebe o nome da coligação do meu adversário e é homenageado em verso e prosa. Mas Dante recebeu porque também contribuiu, como eu, homem sério, de bem, honesto, que contribuiu e faz jus a uma previdência parlamentar. Não é aposentadoria e a verdade tem que ser restabelecida. Jornalista Margarete Botelho faz a segunda pergunta ao candidato Emanuel. Candidato Emanuel, o senhor também se coloca sempre na posição de um homem de família, muito amoroso aos filhos, à esposa e tudo mais. A minha pergunta é o seguinte: se algum dia um de seus filhos se apresentar para o senhor revelando ter feito uma opção homossexual, inclusive com uma união homoafetiva, qual seria a sua reação e qual seria o seu conselho para milhares de pais que passam por essa mesma situação? Margarete, é uma opção, entendeu? Então, por eu ter uma formação cristã, com base na Bíblia Sagrada, certo? Nós temos aí, nós constituímos a família entre o homem e a mulher. E é nisso que eu professo a minha fé, é nisso que eu acredito, pelo meu embasamento cristão. Sou católico, apostólico, romano e sou muito vinculado às igrejas cristãs. Inclusive tenho o apoio de um grande arco de alianças de igrejas cristãs. Entretanto, eu sou professor de Direito Constitucional e no artigo 1º da Constituição, 2 incisos chamam a atenção, elaborado pelo Constituinte originário. O inciso 2 e 3, cidadania, especialmente o 3, dignidade da pessoa humana. E no artigo 5º, quando o Constituinte originário escreveu os direitos fundamentais, os direitos individuais e coletivos, ele disse: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, assegurando aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no território nacional a inviolabilidade do direito à vida, à igualdade, à liberdade, à segurança e à propriedade. Jamais poderia tolher a liberdade do meu filho, que não deixaria de amá-lo, em hipótese alguma, em função de uma opção que eu fizera. Agora a jornalista Margarete Botelho faz 2 perguntas ao candidato Wilson Santos, do PSDB. Por favor, jornalista, a primeira pergunta. Boa noite, candidato. O senhor também se apresenta ao longo da sua campanha política como um homem que amadureceu, que evoluiu, né? Mas tem alguns companheiros dessa trajetória do senhor que não acreditam nisso, que acham que esse discurso do senhor é uma demagogia, que o senhor não honra compromissos e que tudo isso não passa de uma conversa para enganar eleitor. Eu quero saber qual a sua posição diante dessas críticas que em bastidores correm com ex-companheiros do senhor,
ex-companheiros, assim, não opositores, companheiros que já estiveram e hoje não estão com circunstâncias diferentes, porque não estão. O senhor hoje é legislativo e não executivo. Resposta de Wilson Santos. Bom, Margarete, a maioria dos companheiros que começou comigo continua. Cito aqui Ronaldo Taveira, Marcelo Márcio, Reginaldo Morim, Beto Amorim, e aí o Andelson, uma infinidade. Eu prometi, quando o prefeito de Cuiabá e candidato, fazer a Via das Torres, cumpri. Colocar salários em dia, cumpri. Fazer o cursinho pré-vestibular, cumpri. Fazer o Bolsa Universitária, cumpri. Fazer a Policlínica do P90, cumpri. Fazer um grande programa para os mais pobres, fiz o restaurante popular, fiz milhares de casas populares em Cuiabá, construímos o programa de peixe ali no Cinturão Verde P90, aqui no Sucuri, no Tarumã, asfaltamos mais de uma dezena de bairros, Ubirajara, terminamos Novo Mato Grosso, Nossa Senhora Aparecida, Comodoro, Jardim Mariana, umas 20 ruas no P90, então eu cumpri. Agora você nem sempre consegue agradar todo mundo. Eu procuro, me esforço, acordo cedo, sou sempre gentil, paciencioso. Minha mulher fala, mas você tem paciência, Wilson. Essa pessoa já fez tanto com você. Fala, Adriana, a Bíblia diz, perdoai sempre, sempre, sempre. Então fundei aí mais de 20 bairros em Cuiabá, junto com Dante, junto com Séries, com Pignatti, nunca tirei um lote para mim. Então eu sirvo o povo mesmo, eu não me sirvo do povo. Agora nem sempre você consegue pensar igual, um desencontro aqui, outro ali, mas eu estou sempre de coração aberto, eu gosto de gente. Tempo, candidato. Segunda pergunta da jornalista Margarete para o candidato Wilson. Candidato, não é novidade para ninguém que a sociedade vai evoluindo também em seus conceitos, né? E com relação ao âmbito de família, de relacionamento homem e mulher, muitas questões estão sendo colocadas a público, assim, discutidas abertamente. Uma delas é a gravidez indesejada. O senhor acha que o caminho é o aborto? Qual seria a solução? E de quem deveria partir a decisão? Do casal, da mulher, da religião ou do político? 1 minuto e meio para Wilson Santos. Olha, a Bíblia diz que devemos ter o livre-arbítrio e assumirmos as consequências dele. Como nós somos um país cristão, o Brasil sempre trabalhou, seja no catolicismo, seja as igrejas protestantes, espíritas, as pentecostais, a postura contra o aborto. E a legislação nacional admite o aborto em poucas circunstâncias. Quando a mãe corre risco ou quando foi motivado por um estupro. Então, nessas duas condições, apenas há algumas religiões, inclusive, que no caso do estupro, são contra o aborto, mesmo nessa condição, mas eu acompanho a linha cristã, eu acompanho o pensamento majoritário da religiosidade nacional e a vida deve ser gerada, deve ser cuidada. Eu tive um caso importante, eu tive um filho antes do meu casamento e já casado, com 4 meses, apareceu a mãe e me procurou. Nós, imediatamente, eu contei a minha esposa, recém-casada Adriana, que está acompanhando esse programa, e nós resolvemos fazer o DNA. E o DNA deu positivo, era meu filho. Peguei o moleque, pus embaixo do braço, ficou comigo, está com 32 anos, já me deu 5 netos, bicho danado, namorador, e está formado em Direito, trabalhando, feliz da vida. Então eu assumi... Tempo, candidato. Seguindo a ordem do debate, agora o jornalista Lúcio Sorge, da TV Record, faz 2 perguntas iniciais para o candidato Wilson Santos. Jornalista, boa noite, obrigado pela sua presença. Sua primeira pergunta. Boa noite, Antônio. Boa noite, candidato Emanuel Pinheiro. Boa noite, candidato Wilson. Primeira pergunta para o candidato Wilson Santos. Os seus adversários dizem que o senhor tem uma imagem ligada à mentira, de que não cumpre o que promete. Tanto é que a senhora Virgínia Mendes, esposa do prefeito Mauro Mendes, usou e abusou disso nessa campanha. Seus adversários dizem que o senhor não tem limites quando ataca os seus concorrentes e citam exemplos de Alexandre César do PT e do próprio prefeito Mauro Mendes. O senhor diz que quer voltar à prefeitura pelo bem de Cuiabá, mas seus adversários dizem que o senhor é uma espécie de ícone do Comitê da Maldade.
Isso ajuda a explicar a rejeição que o senhor tem? Resposta do candidato Wilson Santos. Lúcio, com todo respeito, eu estava assistindo agora há pouco as vinhetas, as inserções, agressões o tempo inteiro a mim. Quem passou o dia inteiro hoje em casa viu. A minha propaganda é música, alegria, proposta, é o prato cheio, a volta do Cuiabá Veste, é a parceria com o governador Pedro Taques para fazermos e concluirmos o novo pronto-socorro, retomarmos e concluirmos o Rodoanel, o prato cheio, bolsa universitária. Vamos, junto com o governador Taques e com o ministro Bruno Araújo, fazer o maior pacote de casas populares, o Minha Casa Minha Vida. O que eu quero é ajudar o povo. É só pegar as propagandas na TV e no rádio, é pau no Wilson o dia inteiro, é pau o dia inteiro. Eles que batem em mim, que me agridem, que me acusam. Eu estou aqui quietinho apresentando propostas. Os meus programas, todos os dias, são bem avaliados. Nós não agredimos, nós não colocamos sequer a família no meio. A gente tem esse respeito, esse cuidado. Então, é como você disse, são os adversários que falam. Não teve um prefeito nos últimos tempos que fez obras estruturantes em Cuiabá, Lúcio, respeitando todos que trabalharam muito bem. Uma ETA Tijucal, que atende 120 mil pessoas. Uma Avenida das Torres, que corta mais de 20 bairros. 2 museus, o Museu da Imagem do Som, que eu concluí do França, e o Museu do Morro da Caixa d'Água Velha. Restaurante para os pobres, casas populares, 6 mil jovens pobres nas universidades. Tempo, candidato. Jornalista Lúcio, por favor, sua segunda pergunta ao candidato Wilson. Candidato, o senhor utiliza como seu principal cabo eleitoral o governador Pedro Taques para falar em combate à corrupção, além de comparar a atual administração com o governo anterior, do ex-governador Silval Barbosa. O senhor diz que o seu adversário fechou os olhos para os escândalos de corrupção, mas o Wilson Santos também tem problemas com a justiça. Nas obras do Rodoanel, as suas contas foram bloqueadas pela suspeita de desvio de recursos públicos e ainda teve o escândalo da SEDUC envolvendo gente bem próxima ao senhor. O eleitor não pode ficar com a impressão de que os dois candidatos se equiparam, que o Wilson e Emanuel se nivelam por baixo. 1 minuto e meio para o Wilson Santos. Muito boa essa colocação, Lúcio. Aqui deixar bem claro, o episódio da SEDUC, que envolve o ex-secretário Permínio, o governador Taques agiu em questão de horas. No mesmo dia, com rigor, ele fez a exoneração do Permínio, que teve a ética de pedir a exoneração. No caso do meu irmão Elias, no mesmo dia o governador agiu e fez a demissão. No caso do Silval e do meu concorrente, o Emanuel, não. Todo mundo sabia que o Silval deitava e rolava na desonestidade, no desvio de recursos públicos. A CPI das obras da Copa terminou a semana passada. Quase 500 milhões de roubo nas obras da Copa. E o meu concorrente, o Emanuel Pinheiro, era fiscal das obras da Copa. Eu vi várias vezes, inclusive, com capacete de engenheiro dentro dos canteiros de obra. E absolutamente não abria a boca para nada. Acompanhou tudo, o VLT, Arena Pantanal, calado. O Pedro agiu, demitiu o Permínio imediatamente. No meu caso específico, no Rodoanel, não houve desvio de absolutamente nada. O problema é que eu não falei no processo até agora. São 3 lotes do Rodoanel, só mediram 2. Quando medir o terceiro, vai ver-nos com clareza que não houve nenhum prejuízo ao Rodoanel, em hipótese nenhuma. Na minha vida não tem desvio do dinheiro público. Tempo, candidato. Agora, seguindo a ordem do debate, o jornalista Lúcio Sorge faz 2 perguntas para o candidato Emanuel Pinheiro. Jornalista, primeira pergunta, por favor. Candidato, o ex-prefeito Chico Galindo diz que Mauro Mendes não teve coragem de romper o contrato com a CAB. O atual prefeito disse que a concessão foi vergonhosa, uma atrapalhada e muito mal explicada. O PTB de Chico Galindo, além de ser um grande financiador da sua campanha, também indicou o seu candidato a vice. No caso da água, Chico Galindo diz que a concessão, com ou sem a CAB, tem que continuar. Seus adversários falam que existe aí um grande acordão. Os palpites de Chico Galindo significam que é ele quem vai definir a questão do saneamento, e isso não compromete o que o senhor diz
de que não aceita cabresto? 1 minuto e meio para Emanuel Pinheiro. Lúcio, os meus adversários falam que existe um grande acordão, talvez porque eles entendam bem o que é um grande acordão. Eu não entendo o que é grande acordão. Eu entendo o que é cuidar da vida das pessoas, o que é ser um prefeito próximo da vida das pessoas e ser um prefeito preparado para mudar e transformar Cuiabá, melhorando a vida das pessoas e transformando a Cuiabá dos 300 anos numa cidade muito melhor para se viver. O PTB realmente me apoia, um grande partido, e quem preside o partido é o ex-prefeito Chico Galindo e Oswaldo Sobrinho, ex-senador desse estado, homem de bem, íntegro e honesto, respeitadíssimo, indicou com aval do partido o candidato a vice-prefeito, que inclusive é primo do meu adversário, um rapaz extraordinário, Nilvan Ribeiro, que vem nos dando um grande apoio e uma ajuda extraordinária, sendo um grande batalhador aí por essa candidatura que está conquistando o coração e a alma da população cuiabana. E eu sei que incomoda os nossos adversários, porque poucos políticos têm condições de serem independentes. E Emanuel Pinheiro é independente. Quando o meu adversário fala que, na época, eu não fiscalizei, as obras da Copa do Mundo eram recursos federais. Eu era fiscal aqui da comissão e o senador Pedro Taques era o fiscal na comissão de fiscalização do Senado. E não tinha bola de cristal para adivinhar que iria acontecer todas essas denúncias. Ou eu vou ser injusto e dizer que Pedro Taques é corrupto? Tempo, candidato. Segunda pergunta do jornalista Lúcio para o candidato Emanuel. Candidato, no caso da aposentadoria de R$25 mil por mês, numa continha rápida, o senhor, ao longo de 14, 15 anos, multiplicando-se esse valor de hoje, o senhor já teria recebido, em valores atualizados, mais de R$4 milhões em dinheiro público, ou comparando 2 concursos da Mega Sena. O senhor diz que é legal, os adversários chamam isso de imoral. E tem ainda a denúncia de que o senhor foi efetivado como servidor da Assembleia sem os documentos que comprovassem esse direito. Nesse caso, seria ilegalidade. No caso da aposentadoria, seria uma imoralidade. Isso não contradiz com o seu discurso de integridade moral? 1 minuto e meio para Emanuel Pinheiro. Lúcio, Dante de Oliveira era imoral? Roberto França é imoral? Luiz Soares, que foi secretário muito tempo do meu adversário de saúde, era imoral? Oscar Ribeiro é imoral? Ordenamento jurídico à época, Lúcio, muito tempo antes de eu ser deputado, aprovou uma lei que, criando aos moldes do Congresso Nacional, o Instituto de Previdência dos Congressistas. Aqui se chamava FAP, Fundo de Assistência Parlamentar. Lá atrás, anos e anos e anos antes de eu ser deputado. E criaram, não com um condão de ser, como eu disse, uma aposentadoria ou uma pensão, mas sim uma previdência parlamentar, uma previdência complementar, como essa que você, telespectador, vai ao Bradesco, vai ao Banco do Brasil, vai fazer uma previdência privada, paga por um determinado tempo e vai receber esse dinheiro o resto da vida. Então, querem imputar o desespero dos meus adversários, que descobriram de 20 dias para cá tantos defeitos em mim, só coincidentemente depois que eu comecei a liderar as pesquisas de opinião pública. Não se trata de aposentadoria, previdência parlamentar, eu paguei por ela, contribuí por ela e faço direito a ela como Dante, que é homenageado com o nome da chapa, com o nome da coligação do meu adversário. Então, com certeza... Tempo, candidato. E aqui termina o primeiro bloco do debate entre os candidatos à Prefeitura de Cuiabá. Depois do intervalo, os candidatos fazem perguntas entre si. Eleições 2016, o voto na Record. Neste segundo bloco, cada candidato faz 3 perguntas para seu oponente, com temas livres. São 45 segundos para cada pergunta e 1 minuto e meio para cada resposta. As perguntas podem ser recolocadas em 30 segundos, com 1 minuto para uma nova resposta.
Direitos de resposta serão concedidos somente em caso de ofensa, mediante decisão do mediador. O debate final do segundo turno também está sendo transmitido pela rádio CBN Cuiabá na frequência AM de 590 kHz e também pelo portal gazetadigital.com.br. Antes de dar continuidade ao debate, no bloco anterior, o candidato Wilson Santos chegou a pedir direito de resposta. O Departamento de Jornalismo analisou a seguinte questão, candidato: o senhor não foi ofendido, então não cabe direito de resposta. Seguindo o debate, agora os dois candidatos fazem perguntas entre si. Conforme sorteio, quem começa perguntando é o candidato Emanuel Pinheiro. Candidato, só pode perguntar. Candidato Wilson, responda com clareza. Esta semana, seu irmão Elias Santos foi flagrado coagindo servidores da Metamate, órgão que ele presidia, a irem ao ato de sua campanha. Elias disse que falava em nome do governador Pedro Taques e que o servidor que não fosse ao ato de sua campanha seria exonerado. Esse ato aconteceu conforme comprovado em sua agenda oficial de campanha. O senhor teve conhecimento antecipado dessa coação? Isso aconteceu só na Metamate? O governador acertou ao demitir seu irmão? O senhor acha que terá voto de servidores coagidos? Explique isso, candidato, até porque não sou eu que estou envolvido na sua família. O seu irmão é que fez um ato que é tido como crime eleitoral. 1 minuto e meio para o Wilson Santos. Colega deputado Emanuel, o meu grupo político age dessa forma. Errou. Não interessa se é irmão do governador, se é pai de governador, se é primo, se é sobrinho. Errou, vai pagar. No mesmo dia que o senhor denunciou, o senhor fez a coletiva, no mesmo dia o governador Taques fez a demissão do meu irmão. Meu irmão errou, trocou os pés pelas mãos. Uma paixão de irmão, agiu como irmão, pôs o coração, até porque jamais valia essa coação. A Metamate inteira tem apenas 24 comissionados. Com ele, 24 comissionados apenas. Então meu irmão errou e o governador Taques acertou ao fazer a demissão, como acertou com outros casos. Agora, no seu caso é diferente. O seu grupo, o Silval, roubou os 4 anos, deputado. E o senhor foi fiscal das obras da Copa, estou olhando para os seus olhos. O senhor não fez nada. O senhor assistiu aquilo, o senhor colocava capacete na cabeça do engenheiro, batia foto para a imprensa e nunca denunciou o seu Silval, que disse que inauguraria o VLT, não inaugurou. Disse que entregaria a Arena Pantanal, até hoje não está pronta. Então, meu grupo, quando pega alguém errando, aplica penalidade. O seu grupo passa a mão na cabeça. O Silval deitou e rolou no dinheiro público e o senhor assistiu. É diferente os comportamentos. Candidato Emanuel, satisfeito com a resposta? Não, eu gostaria. Réplica de Emanuel Pinheiro. Eu fico admirado com a capacidade de tentar minimizar um crime que o meu colega Wilson Santos tem. O senhor minimiza, diz na imprensa que é uma página virada. O senhor alega que foi uma paixão de irmão. Isso foi um crime, deputado, um crime eleitoral. E esse crime tem que ser investigado, porque se fosse um cidadão comum, já estava pagando as mazelas de ter cometido um crime. Seja irmão de Wilson Santos ou não, de Emanuel Pinheiro ou não, sendo seu irmão, tempo, candidato. Ser investigado. Réplica de Wilson Santos. O meu irmão errou, pagou por isso, saiu espontaneamente da minha campanha. O governo Silval roubou e o senhor ficou caladinho. O senhor colocava capacete para fazer média com a imprensa, Emanuel. O senhor era da comissão de fiscalização da Assembleia e absolutamente nada fez. Está aí a CPI da Copa, acabou de fechar o relatório. 500 milhões de roubo. O senhor era fiscal. O senhor foi relator da CPI do MT Saúde, não deu em nada, virou pizza. O senhor foi relator da CPI das cooperativas, não deu nada, virou pizza. O senhor é o maior pizzaiolo da Assembleia? Seguindo a ordem do debate, agora quem faz perguntas é o candidato Wilson Santos. O senhor está solicitando direito de resposta, candidato Emanuel? Os ataques do meu adversário. Departamento de Jornalismo vai analisar e depois a gente dá a resposta para o senhor aí. Candidato Wilson, por favor, pode fazer a pergunta. Colega deputado Emanuel, um dos assuntos que mais nos preocupa é a Previdência Municipal.
Este ano, a Prefeitura está colocando 60 milhões aproximadamente da fonte 100. A previsão para o ano que vem na LOA é de 90 a 120 milhões. Mantendo essa batida, na próxima gestão de 4 anos, nós teremos algo em torno de 400 a 500 milhões da fonte 100 para pagar servidores inativos. Tirar dinheiro da fonte 100 para pagar inativos. Cite 2 medidas que o senhor vai tomar para minimizar essa gravidade. 1 minuto e meio para Emanuel Pinheiro. É preocupante a questão da previdência do município, como é preocupante a do Estado, quando um cabo eleitoral do senhor foi nomeado e comanda os destinos de milhares de servidores públicos que não podem decidir, que estão tolhidos de decidir sobre o seu futuro quando partir para a inatividade. O nosso programa de governo é claro, quando assume retornar os conselhos do Instituto de Previdência, com o servidor participando ativamente para debater com o prefeito, com os servidores públicos, que é a parte interessada, os destinos do Instituto de Previdência de Mato Grosso, de Cuiabá, desculpem, que realmente passa por um momento delicado, quando teremos que colocar, previsivelmente no ano que vem, 60 milhões de reais de recursos públicos para garantir a sua sobrevivência. Então, eu quero deixar claro que essa decisão será feita, inclusive, assumindo esse compromisso com o CISPUNC, em comum acordo com o Sindicato dos Servidores, retornando ao Instituto de Previdência, a representatividade do servidor público e, junto com o prefeito, os técnicos e os servidores públicos, vamos debater o futuro para garantir a tranquilidade de milhares de servidores. Candidato Wilson, satisfeito com a resposta? Não. Réplica de Wilson Santos. Não. Cuidado, Cuiabá. Cuidado. O candidato tem que se preparar para governar Cuiabá. Eu perguntei ao meu colega, deputado Emanuel Pinheiro, que citasse 2 medidas a serem tomadas. Ele não sabe, ele não conhece absolutamente nada de previdência. Vai recorrer aos servidores, ao conselho, ao sindicato. Cuidado, Cuiabá. Você pode não gostar de Wilson, você precisa votar no mais preparado. Emanuel, quero que você responda, quais são as 2 medidas? Tréplica de Emanuel Pinheiro. Cuidado, Cuiabá. Cuidado com a arrogância, com a prepotência daqueles que lá tiveram e não fizeram o dever de casa para evitar que esse caos poderá se aproximar na cabeça dos servidores públicos. Até porque o servidor público nunca foi a prioridade da vida dele. Ele sempre chamou os servidores de vagabundo. É essa a visão que o meu adversário tem dos servidores públicos. Por isso ele se incomoda. Eu assumi o compromisso com o CISPUNC. Vou discutir com os servidores o futuro da estabilidade e da vida dos servidores públicos, que é a sua previdência quando for para a inatividade. Porque eu tenho credibilidade, palavra que falta ao meu adversário, eu tenho credibilidade, os servidores confiam em mim, o CISPUNC fechou comigo e por isso vamos construir juntos as medidas necessárias para garantir a vida dos servidores públicos quando partirem para a inatividade, fortalecendo o Cuiabá Prev. Candidato Emanuel, o senhor que pergunta agora. Tema livre. Lembrando que no 4º bloco os candidatos voltam a ser questionados pelos 3 jornalistas do Grupo Gazeta de Comunicação. Sua pergunta, candidato. Depois de 20 anos, o governo de Mato Grosso voltou a atrasar e escalonar os salários. O governo já preparou um pacotão que vai retirar muitos direitos dos servidores públicos e que deveria ser anunciado antes das eleições e que foi suspenso para não prejudicar a sua candidatura. Candidato, o que tem nesse pacote contra os servidores? É verdade que agora vocês querem extinguir a Metamate por causa da denúncia feita por um servidor do órgão que prejudicou o seu irmão? O senhor agora passou a ser a favor da extinção da Metamate em solidariedade ao seu irmão? Não fuja da pergunta, responda, não faça como o senhor fez na outra pergunta que envolvia a perseguição, a ameaça que seu irmão fez aos servidores. 1 minuto e meio para o Wilson Santos. Deputado Manuel, eu defendo a manutenção da Metamate, porque a mineração é um dos eixos pelo qual Mato Grosso pode gerar muito emprego, muito imposto e muita renda. Defendo o turismo, a mineração, a agricultura familiar, fortemente junto com o agronegócio e principalmente a industrialização do Estado. São 5 eixos que, na minha opinião,
Mato Grosso deve navegar para dar um salto no seu PIB. Com relação ao servidor, eu peguei a prefeitura com 3 salários atrasados. Em 60 dias, o senhor disse que eu chamei servidor de vagabundo. É hora dele responder, candidato, por favor. Não tem problema, não. O senhor disse que eu chamei os servidores de vagabundo, eu nunca disse isso. Eu fiz uma referência, depois de 30 dias de reuniões estressantes, inclusive um parente meu, um contraparente, Oscarino, certo? Que estava agindo com o menino. Mas depois eu vim publicamente pedir desculpas a ele. Momento de cabeça quente. Pelos servidores da prefeitura, eu coloquei salários em dia, criei PCCS, database. Só no ano 2005, nós pagamos quase 17 folhas salariais. Então eu tenho todo o respeito ao servidor e na minha gestão, o servidor da prefeitura não vai atrasar. Agora, o Brasil passa a sua maior crise econômica de todo o período republicano. O PIB caiu 3,8 ano passado, vai cair 3,4 este ano, a 12 milhões de desempregados. Tempo, candidato. Candidato Emanuel, satisfeito com a resposta? Réplica de Emanuel Pinheiro. Candidato, o senhor devaga e viaja. Servidor público, nós que enfrentamos uma luta para garantir o seu direito, um direito consagrado na Constituição, que vocês foram violentados e estão até hoje pagando o pato desse descaso com os servidores públicos e sua família, que é o pagamento da RGA. Cuidado! Vocês lembram que pouco antes das eleições foi anunciado um pacotaço que ia estourar no lombo dos servidores públicos. O governo retirou, tão logo se confirmou a candidatura do líder do governo, Wilson Santos. Candidato. Cuidado! Tréplica de Wilson Santos. O governador Pezão do Rio de Janeiro, que é do 15, que é do PMDB, anunciou este fim de semana que estuda a proposta de reduzir em 25% os salários dos servidores públicos do Rio de Janeiro. O presidente Michel Temer, que também é do 15, é autor da PEC 241, que congela os gastos do governo federal por 20 anos. Emanuel, o Brasil vive a maior crise. Nós não podemos governar para este ou aquele. Cuiabá tem quase 600 mil habitantes. Nós temos que governar para toda a cidade, para os deficientes físicos, para as mães solteiras, para os ribeirinhos, para os desempregados, pelos sem-teto, pelos camelôs, pelos feirantes. Nós temos que ver a cidade como um todo, tratar o servidor público com todo carinho, mas lembrar também que existem outros que trabalham tanto quanto, que pagam os seus impostos e que merecem a atenção do prefeito. Candidato. Candidato Wilson, o senhor que faz perguntas agora. Deputado Emanuel Pinheiro, faço só pergunta fácil para ele. Sobre a lei de responsabilidade fiscal. Para que haja transferência de recursos da União para o município de Cuiabá, a LRF, ela faz alguns condicionamentos. Eu gostaria que o senhor me citasse 3 condicionamentos que o município tem que atender para receber recursos federais. Resposta de Emanuel Pinheiro. Deputado, candidato Wilson Santos, o senhor me lembra um debate seu com o prefeito Mauro Mendes, em que o senhor pediu para o Mauro, o senhor perguntou para o Mauro qual o nome da rua atrás da sua casa. E ele te respondeu com muita propriedade: candidato, eu não preciso saber o nome da rua atrás de minha casa. Eu preciso ter bons técnicos preparados e competentes e credibilidade para promover as mudanças e os avanços na vida das pessoas e na cidade. Para com isso, Wilson. Deixa de ser o Wilson Santos um pouco e seja o gestor, o estadista. Leve Cuiabá a sério. A lei de responsabilidade fiscal tem 75 artigos. Se eu te perguntar alguns deles, o senhor não vai saber também. O senhor decora alguns em casa, como um professor de cursinho que aí quer aqui fazer pegadinha. Vou respeitar a lei de responsabilidade fiscal, até porque na Constituição determina que o gestor, ele só pode fazer aquilo que a lei determina. Ele não pode contrariar a lei. Para isso existe o meu conhecimento jurídico. Sou professor em Direito Constitucional, o respeito às leis, vou ter uma grande procuradoria, vou nomear um grande procurador do município. Preciso de bons técnicos, de pessoas bem intencionadas, não para fazer pegadinhas com a população ou brincadeira de mau gosto, como é típico do meu adversário, mas para mostrar que quero administrar. Ninguém faz nada sozinho. Isso é arrogância. Candidato Wilson, satisfeito com a resposta? Réplica de Wilson Santos. A resposta, eu vou citar só 3. Para receber recursos federais, o município tem que cumprir os duodécimos
minimamente da educação, que é 25%, no caso de Cuiabá vai a 31% ano que vem, e 15% da saúde, que já está passando de 30,5%. Arrecadar todos os tributos, não pode abrir mão de arrecadar nenhum dos tributos. Dizer que quem fez essa pergunta ao Mauro não foi eu, foi o saudoso e querido Walter Rabelo. Tempo, candidato. Tréplica de Manuel Pinheiro. Bom, desculpe, mas foi o senhor, sim, tanto é que o senhor fez a outra, para saber a diferença dele, se ele sabia a diferença de cururu e siriri. Isso Candidato, ele está respondendo, candidato. O senhor é famoso nessas pegadinhas que nada levam, que mostram que o senhor não leva Cuiabá a sério. Vamos discutir Cuiabá, as propostas de cada um. Eu terei grandes técnicos, montarei uma grande equipe. Diferente do senhor, eu não vou ter 5, 6, 7, 8 secretários em 5, 6 anos de governo. Eu quero governar com a graça de Deus e com os melhores nomes. E sem a sua arrogância, porque eu sou uma pessoa humilde, mas com autoridade, vou promover as mudanças e tomar as decisões que vão melhorar a vida das pessoas, vão fazer a prefeitura funcionar e vão levar os serviços públicos com mais eficiência e mais qualidade no seu bairro, na sua rua, na sua vida. Antes de continuar o debate, peço aos dois candidatos para respeitarem as regras do debate, não falarem na fala do outro. Porque, afinal de contas, vocês estão sendo observados nesse momento pelos 415 mil eleitores cuiabanos. Então eu quero pedir um direito de resposta. Só pode pedir, depois será analisado, seguindo a ordem do debate. Por que eu quero pedir? Porque ele fez duas informações equivocadas em relação a mim. Tudo bem, candidato. Vai ser analisado pelo Departamento de Jornalismo. No próximo bloco a gente dá a resposta para o senhor. Seguindo a ordem do debate, quem faz perguntas agora é o candidato Emanuel Pinheiro. Por favor, candidato. Candidato, já fiz essa pergunta em outros 2 debates e o senhor não respondeu. Então vou repetir. Os médicos e dentistas ficaram um longo período em greve quando o senhor foi prefeito, provocando muitos prejuízos à população cuiabana. Essa longa greve foi intransigência dos médicos, dos dentistas ou foi intolerância sua? Acrescento ainda o fato de o governo estadual estar atrasando o repasse de verbas da saúde para Cuiabá. Já são 21 milhões de reais atrasados só para a nossa capital. Qual a sua opinião sobre isso? Quantos secretários de saúde o senhor teve? E para concluir, por que o senhor chamou o servidor de vagabundo? Resposta de Wilson Santos. Eu quero começar dizendo que o governo Pedro Taques é o grande responsável por 50 milhões para o novo pronto-socorro da capital. O antigo foi entregue por volta de 1978, quando Cuiabá tinha algo em torno de 180 mil habitantes. E o cuiabano sonha com um novo hospital e pronto-socorro. E não conseguiu quando o seu governador Silval trabalhou 2 anos com o Mauro. Ele não se abriu para isso. Precisou o Pedro Taques chegar ao governo para consolidar a parceria com o prefeito Mauro Mendes para o pronto-socorro sair do papel. É o governo Pedro Taques que passa 2 milhões por mês, 24 milhões por ano para o Hospital São Benedito. Alta complexidade, neurocirurgia, ortopedia, praticamente zerada a fila. E sonho, Emanuel, para o ano que vem introduzir também cirurgias cardíacas no São Benedito. 1 milhão por mês lá para UTI pediátrica do atual pronto-socorro. Teve greve comigo? Teve. Assim como não teve na saúde nenhum dia, na educação nenhum dia, mas teve. Teve comigo, teve com o prefeito França, teve com o prefeito Mauro Mendes. Nem sempre a gente consegue conciliar a vontade, o interesse e o direito que o médico tem. Nem sempre nós temos dinheiro suficiente. Você fala isso, talvez nunca tenha sido prefeito, não tem experiência. Não é fácil, nenhum prefeito quer greve. Agora, eu passei nas policlínicas de R$ 1.200 o salário do médico para mais de R$ 4.000 por jornada de 24 horas semanais. Tempo, candidato. Satisfeito com a resposta, candidato Manuel? Por favor, réplica de Manuel Pinheiro. Wilson, essa experiência que você teve na sua gestão, realmente eu não quero ter. Eu quero ter uma experiência de respeito e de humanização nas relações com os profissionais da saúde para levar a saúde pública de qualidade, com dignidade para a nossa população. Na sua gestão caiu o teto de pronto-socorro pela pressa com que você quis fazer aquela obra para poder ser candidato ao governo e abandonar Cuiabá. Na sua gestão, uma médica de renome já disse que foi o pior período, um dos piores períodos da saúde pública, de triste memória. E nós temos que relembrar isso à população, porque o passado não pode voltar travestido agora de um futuro que ele vai construir quando não fez no momento. Tempo, candidato. Tréplica de Wilson Santos. Na minha gestão, os indicadores da saúde melhoraram.
É claro que houve problemas. Primeiro que não caiu o teto do pronto-socorro, nunca. Caiu um pedaço do forro, que foi rapidamente arrumado, e se eu não estiver equivocado, já não era na minha gestão. Segundo, o Dr. Júlio Miller está me ajudando, capitaneando uma equipe importante, me orientando. Eu terei agora a consultoria, eu terei agora a orientação do Dr. Júlio Miller, que vai estar comigo, com a sua equipe, para uma próxima gestão. Não sei se ele será o secretário, Júlio Miller, mas tenho discutido muito saúde com ele. Quero dizer a você que eu implantei 36 equipes do programa Saúde da Família. Fui o prefeito que mais fiz atenção básica em Cuiabá, policlínica no Pera 90, e agora eu estou com ideias maravilhosas, Corujão da Saúde, Carreta da Saúde, em parceria com o governador Pedro Táxi, fazer mamografia no bairro, exame de próstata no bairro, consultas, pequenas cirurgias. Nós vamos revolucionar a saúde em Cuiabá, Emanuel. Eu aprendi, cometi meus erros, mas aprendi, Emanuel. Tempo, candidato. Agora, candidato Wilson, o senhor que faz perguntas. Olha, vou fazer uma pergunta aqui para o Emanuel. Emanuel, sobre o VLT. Você foi fiscal das obras da Copa. A CPI da Copa, presidida pelo valente deputado Oscar Bezerra, acabou de concluir um parecer de que houve um desvio de mais de 500 milhões no conjunto das obras da Copa, em especial em relação ao VLT. Eu vi que você parou de falar no VLT, eu vi que você nunca mais discutiu o VLT, não cobrou, porque você dizia no começo da campanha que ia trazer o VLT para o município, que o município ia assumir o VLT. Vamos falar um pouquinho sobre o VLT. Resposta de Emanuel Pinheiro. Wilson, quem assumiu promessas, compromissos e irresponsáveis com a população foi você, que disse, tão logo assumiu a candidatura, queria municipalizar o saneamento da capital. Eu em nenhum momento disse que ia trazer a preocupação para o VLT, do VLT para Cuiabá. O que eu disse é que um prefeito presente na vida das pessoas não pode ignorar os 2 anos de imobilismo das obras do VLT, enquanto a população paga um preço muito caro por um transporte coletivo de péssima qualidade. São 2 anos de obras paradas, de obra parada, encarecendo, atrapalhando a vida das pessoas e perdendo a oportunidade de melhorar a vida das pessoas. 1 bilhão e 66 milhões de reais, Wilson, de dinheiro público já foram colocados nessa obra e até hoje nada. Se houve corrupção, se tem corrupção, que os responsáveis paguem no rigor da lei, doa quem doer, mas não penalize a população, não deixe de fazer a obra. O que eu defendo, inclusive como membro da Frente Parlamentar em defesa da retomada das obras do VLT, é que se faça uma PPP. O poder público, o Estado não tem condições de investir 1 centavo a mais de dinheiro público nas obras do VLT, mas o Estado tem o dever, a obrigação de retomar e concluir as obras do VLT. E eu, como prefeito, vou mobilizar a Câmara, a sociedade civil organizada e fazer uma pressão legítima junto ao governo do Estado, até para ajudá-lo, pela minha influência com a bancada federal. Tempo, candidato. Candidato Wilson, satisfeito com a resposta? Não, claro que não. Réplica de Wilson Santos. Deputado Emanuel Pinheiro, o senhor como fiscal das obras da Copa, que ia aos canteiros, colocava capacete, batia fotografia, o governador Silval marcou data para entregar o VLT. E o senhor está querendo colocar a responsabilidade no governo Pedro Táxi. Quem inventou o VLT, quem fez uma licitação fajuta, quem desviou recursos em vagões. Como é que o senhor cumpriu o seu papel de fiscal das obras da Copa? Como é que o senhor se apresenta hoje? O senhor não conseguiu fiscalizar, virou a bagunça que virou. Tempo, candidato. Tréplica de Emanuel Pinheiro. Enquanto o senhor morava 1 ano em Portugal, fazendo pós-graduação, coisa parecida, eu estava aqui fiscalizando as obras da Copa, que a minha assessoria vai subir no meu site alguns vídeos demonstrando essa fiscalização, e os recursos, todos eles federais, tinha no senador Pedro Táxi, membro da Comissão de Fiscalização das Obras da Copa. Tanto Pedro Táxi como eu somos omissos, fomos coniventes com uma roubalheira, com uma corrupção. Eu não quero ser injusto com o então senador Pedro Táxi, mas também não aceito que seja injusto comigo. Fiscalizei, fiz a minha parte, determino a minha equipe que coloque no site. E dou aqui o juízo de valor, o julgamento de inocência, a presunção de inocência ao senador Pedro Táxi. Ele não poderia imaginar que estava havendo corrupção. Ela aconteceu depois, da mesma forma o Petrolão.
Aconteceu no auge, quando o senador Pedro Taques era senador. Por isso eu vou dizer que ele é corrupto? Não, ele não tinha nenhuma evidência, não tinha nada em mãos. Tempo, candidato. E aqui termina o segundo bloco entre os candidatos à Prefeitura de Cuiabá. No próximo bloco, continua o debate com as perguntas dos dois candidatos entre si. Eleições 2016, o voto na Record. Neste terceiro bloco, cada candidato faz 2 perguntas para seu oponente, com temas livres. São 45 segundos para cada pergunta e 1 minuto e meio para cada resposta. As perguntas podem ser recolocadas em 30 segundos, com 1 minuto para uma nova resposta. Direitos de resposta serão concedidos somente em caso de ofensa, mediante decisão do mediador. E o debate final do segundo turno também está sendo transmitido ao vivo pela rádio CBN Cuiabá, na frequência AM de 590 kHz e também pelo nosso portal gazetadigital.com.br. Antes da continuidade do debate, frente a frente, os dois candidatos aqui na TV Record, a resposta à solicitação do direito de resposta. O Departamento de Jornalismo não vai dar o tempo para o senhor, candidato Wilson Santos. Só direito de resposta para o candidato Emanuel Pinheiro, em relação àquela fala dele de maior pizzaiolo da Assembleia. O senhor tem o direito de resposta. Durante toda a minha vida pública, nunca nenhuma CPI que participei, ela foi com sujeiras colocadas para debaixo do tapete. Assim foi a CPI do MT Saúde, assim foi a CPI das cooperativas, assim foi qualquer CPI, assim foi a CPI das compras de votos, assim foi a CPI da Sanemate. Sempre prezei pela minha imagem, pelo meu nome e por ser um parlamentar comprometido com a população. Daí a minha reeleição ter quase dobrado o número de votos. De 20 mil votos fui para 35 mil votos devido ao compromisso popular e à minha independência. E aproveito para falar que eu não tenho nada com o governador Silval Barbosa. Tenho meu CPF, meu RG e tenho endereço próprio. Se Silval roubou, que pague pelos seus erros. Já está na cadeia. Que pague pelos seus erros, custe o que custar e no rigor da lei. Emanuel Pinheiro é independente, tem compromisso com a população e ninguém coloca cabresto em mim. Sou ciente da minha responsabilidade de representar o povo. Seguindo agora o debate, os candidatos continuam fazendo perguntas entre si, frente a frente, aqui na TV Record. Pelo sorteio, o candidato Emanuel Pinheiro começa perguntando nesse bloco, por favor. Candidato, a Caixa Econômica intimou o prefeito Mauro Mendes a devolver R$1.600.000 de recurso que foi enviado para obras de saneamento na sua gestão e não se sabe o paradeiro desse recurso e nem o que foi feito com ele. A Caixa está intimando o prefeito a devolver o recurso que não foi usado nessas obras de saneamento. Por que não foi usado e nem encontrado? O que foi feito com esse dinheiro? A população quer saber. 1 minuto e meio para o Wilson Santos. Olha, essa providência é de praxe da Caixa. Eu, quando fui prefeito, recebi várias intimações como essa. Depois você faz uma explicação lógica, mostra a planilha onde foi colocado e zera o trabalho. Então não há nenhuma preocupação, Emanuel, da minha parte. Nós somos diferentes, Emanuel. Primeiro que eu sou filho de uma costureira com um topógrafo. Eu não nasci filho de deputado, não nasci em berço de ouro. Depois eu tive a mesma chance que você de aposentar-se pelo FAP. Eu não aceitei aposentar, Emanuel. Eu entrei 4 anos antes na Assembleia e eu não aceitei aposentar. Pelo contrário, eu denunciei o FAP. Eu fui o primeiro a dizer ao Brasil, ao mundo, que havia uma caixinha de privilégios. Eu não aceitei isso, lutei contra. Fui ao Supremo Tribunal Federal contra esse privilégio. Isso pode ser legal, mas é imoral o FAP. Você, Emanuel, na CPI do MT Saúde, você realmente absolveu todo mundo, inclusive o Yuri Bastos Jorge, que é um dos seus financiadores. Na CPI da compra de votos, a senadora Séries tem claro a sua postura. Na CPI das cooperativas, até o Riva fez um parecer diferente do seu. Derrotou o seu parecer dizendo que havia um desvio de R$300 milhões. Então, quando eu disse que você, quando
relata algumas CPIs na Assembleia, tem dificuldade em esclarecer, você fica bravo. Você diz que ninguém bota canga em você, porque você já está com canga do Silval. Você nunca fez o pronunciamento cobrando. Candidato Manuel, satisfeito com a resposta? Não. Réplica de Manuel Pinheiro. Se eu nasci em berço de ouro porque eu sou filho de deputado federal, os seus filhos então nasceram em berço de ouro, certo? Não sei de onde que vem a sua fortuna. E aliás, o senhor não entrou no FAP, mas aceitou uma boquinha do governo de Minas Gerais para ganhar 12 mil reais por mês como conselheiro da CEMIG, para trabalhar uma vez por mês no Rio de Janeiro, tudo pago pelo governo de Minas, para apoiar Aécio Neves, a presidência da República. E de fato eu fui contra o Riva mesmo, na CPI das cooperativas. Não concordava com a postura dele, sei que ele é do seu partido. Tempo, candidato. Tempo, candidato. Tréplica de Wilson Santos. Eu quero dizer à sociedade que eu não tenho vergonha dos meus parceiros, mas o Riva, a Janaína Riva, o Silval Barbosa, o Éder Moraes, o Chico Galindo, que foi meu vice, todos eles hoje, cidadão, eleitor, está vendo aí, o Galindo, que foi meu vice, hoje ele trabalha, levanta recursos financeiros para a campanha do Emanuel. O Emanuel corre desesperado para esconder isso. Eu não sei por que tanta ingratidão ao Silval, porque quando o Silval era governador, o senhor vivia batendo palma, fazendo belíssimos discursos. Hoje que ele está na cadeia, eu nem sei se o senhor já foi visitá-lo. Não sei se foi visitá-lo. Éder Moraes sempre foram seus parceiros. Marcelo Decursi. Essa gente toda esteve. Alan Zanata. Então eu não tenho nada a ver com o Riva, pelo contrário. Eu respeito o senhor Riva, ele fez política de um lado, nunca fiz com ele. O meu grupo é Pedro Táxi, Mauro Mendes, Roberto França, Leonardo Oliveira, Adevair Cabral, Toninho de Souza, Misael Galvão, Felipe Velaton, esse é o meu grupo político. Tempo, candidato. O senhor pode responder agora que ele vai fazer pergunta para o senhor. Candidato Wilson, sua pergunta para o candidato Emanuel Pinheiro. Eu queria pedir o direito de resposta em relação... Direito de resposta sobre o grupo político. Eu participei de esquemas com o Silval, com o Éder e tudo mais. O Departamento de Jornalismo vai analisar. No próximo bloco a gente dá a resposta para o senhor. Candidato Wilson, sua pergunta. Deputado Emanuel Pinheiro, eu quero saber qual a sua ligação com Marcel Decursi. Esta semana, vários veículos de comunicação trouxeram à sociedade uma relação íntima do senhor com Marcel Decursi, então secretário de Estado de Fazenda, responsável também por política de incentivos fiscais junto com a SEDEC. Qual a sua relação, qual a sua intimidade no governo Silval Barbosa com o ex-secretário Marcel Decursi, que encontra-se preso no Centro de Ressocialização do Carumbé? Que nível de intimidade, troca de e-mails, visita às secretarias, qual é a sua intimidade com o ex-secretário Marcel Decursi? Resposta de Emanuel Pinheiro. Uma intimidade muito menor que o senhor tem com o Permínio Pinto, que também está preso no mesmo local que o ex-secretário Marcel Decursi. Com uma diferença, Permínio era da sua casa, Permínio foi seu secretário, Permínio é do seu partido, sua liderança, foi seu vereador, contribuiu com a sua campanha, se não me falha a memória, em 2008 ou 2010. Um homem íntimo da sua casa e da sua vida. Não sei nem se o senhor já foi visitá-lo na prisão, porque o senhor deveria tê-lo feito, porque ele foi um homem muito presente na sua vida pessoal. Diferente de mim com o ex-secretário Marcel, que foi uma relação republicana, eminentemente técnica, que ocorreu no primeiro semestre do ano passado, quando o governador Pedro Táxi, na minha opinião, naquele momento, começou a colocar os pés pelas mãos, quando mandou a reforma administrativa para a Assembleia, quando mandou a LDO para a Assembleia, quando mandou o bom pagador para a Assembleia, que eu considerei uma afronta aos pequenos fornecedores e credores do Estado, e quando ele discutiu o índice da UPF, matérias, a maioria delas, todas elas de origem tributária. Marcel, um servidor público do Estado, ex-secretário de Fazenda, um servidor público técnico reconhecido. O deputado Emanuel Pinheiro fez perguntas para ele, trocou ideias alternativas, fez algumas reuniões e pediu sugestões para debater em alto nível a situação tributária do Estado, que o governo começava a mexer de forma, no meu ponto de vista, que iria prejudicar a sociedade. Candidato Wilson, satisfeito com a resposta? Não é essa a verdade, não é essa a verdade. Eu quero repor a pergunta. Emanuel, você insistiu em participar como membro titular da CPI que investiga a sonegação fiscal, os incentivos fiscais no Estado.
Essa insistência levou você à justiça. Você foi buscar na justiça. Isso tem a ver numa tentativa de proteger, de blindar a empresa Caramuru Alimentos? Tréplica de Manuel Pinheiro. Wilson, não prevarique. Não fique com meias verdades. Você esperou um ano para dar uma de defensor da sociedade, coisa que você não é. Você está prevaricando? Se tem alguma dúvida, coloque as cartas na mesa como eu fiz com seu irmão. Quando seu irmão cometeu um crime eleitoral, chantageando e ameaçando os servidores públicos para participar de uma reunião sua, eu não prevariquei, eu não te procurei para fazer acordinho de bastidores. Eu tornei público. Pare com essa jogadinha, com essas pegadinhas. O senhor não vai me pegar, eu não tenho rabo preso. Eu não tenho rabo preso com ninguém, sou um político independente e não me preocupo. Quem não tem rabo preso não tem o que temer. Então, o senhor pergunta ao deputado Dilmar Dal Bosco, atual líder do governo que te substituiu, quais foram o motivo que nos levaram à CPI da sonegação fiscal. Seguindo a ordem do debate, agora o candidato Emanuel faz perguntas ao candidato Wilson Santos. Pode fazer, por favor, candidato? Lembrando que os temas são livres entre os candidatos, eles frente a frente aqui na Record. No próximo bloco, os jornalistas voltam a perguntar aos candidatos. Seu tempo. Ressalto que o candidato não respondeu inteiramente a questão, mas nós vamos voltar a um assunto semelhante. O Tribunal de Contas da União notificou em setembro o prefeito Mauro Mendes intimando-o a devolver outra quantia de R$1.600.000, só que desta vez com relação a recursos que foram enviados ao seu governo para a construção do Rodo Anel. Passados 7 anos, o Tribunal de Contas da União quer o dinheiro não usado de volta. O que o senhor pode explicar sobre isso e o que foi feito com esse dinheiro? 1 minuto e meio para o Wilson Santos. Esse eu me lembro bem, Emanuel. Quando nós idealizamos o belíssimo Rodoanel e iniciávamos a obra, a SEMA, Secretaria Estadual de Meio Ambiente, não aceitou nos liberar as licenças ambientais se nós não fizéssemos um conjunto de ações na área ambiental. Então nós tivemos que cumprir, fizemos toda a quantificação e usamos o dinheiro do DENIT para fazer passagem subterrânea para animais, plantio de árvores nativas, uma série de ações, num conjunto de ações ambientais. Usamos o dinheiro do DENIT. E o DENIT quer que a prefeitura devolva esse dinheiro, porque quem se beneficiou dessas ações foi o município de Cuiabá. Tanto é que nessa ação ele não cobra o Wilson Santos. Eu gostaria que o senhor lesse. Não há nenhuma cobrança de Wilson, para que o Wilson restitua esse dinheiro. A cobrança que a prefeitura restitua, porque o município foi o beneficiado por essa prática. Candidato Emanuel, satisfeito com a resposta? Não. Réplica de Emanuel Pinheiro. Por se tratar de Tribunal de Contas da União e, no outro caso, da Caixa Econômica, é natural que se cobre do município para depois abrir uma possível ação até criminal contra o antigo gestor, sob pena de o atual gestor responder por isso com o seu patrimônio. Isso é a lei que determina. Depois de 7 anos longe da prefeitura, o Wilson Santos continua ainda dando prejuízos a Cuiabá. Muitas bombas relógio estão estourando no ombro da população cuiabana. Até quando isso? Esse é o passado que quer voltar, dando prejuízo. Tempo, candidato. Tréplica de Wilson Santos. Quem tem dado prejuízo à população é o seu FAP. O senhor pagou algo em torno de R$580 mil para ter o FAP. E se o senhor e eu vivermos 10 anos acima da média da população, chegarmos aos 85 anos, o senhor terá recebido quase R$15 milhões, 100% de dinheiro público do FAP. Isso é inadmissível. Quem tem dado prejuízo, lesado o erário estadual, é o deputado Emanuel Pinheiro, que aposentou-se aos 30 e poucos anos. Eu, pelo contrário, eu denunciei o FAP, eu enterrei o FAP e o senhor não tinha direito. Quando o senhor fala de Dante, Roberto Fran, Luiz Soares, o senhor quer fazer uma comparação para ficar numa boa. Eles tinham, a sua legislatura não. Tempo do candidato. Você pegou, tá vendo? Também gostaria de repor o tempo. O senhor pode continuar. Eu enterrei o FAP com as séries em 95. Quando a sua legislatura chegou, o FAP não existia mais. O senhor e outros colegas criaram a repristinação. Por isso que é diferente. E o Dante também não aposentou-se com integralidade. O senhor é integral. O senhor dá um prejuízo, 25 mil por mês, dá para contratar 5 médicos para a periferia da cidade. Tempo, candidato. Seguindo a ordem do debate, agora o candidato Wilson Santos faz pergunta ao candidato Emanuel Pinheiro. Outro direito de
Segundo direito de resposta está solicitando. Ao FAP, que ele falou 2 inverdades. Mas só tem direito de responder, inclusive agora. Ele vai perguntar para o senhor aí. Mas ele vai perguntar um assunto, eu posso falar. Bom, tudo bem. Candidato Wilson, por favor. Mas eu gostaria de ficar... Tudo bem. Solicitamos o segundo direito de resposta, será analisado pelo Departamento de Jornalismo da TV Record. Candidato Wilson, o senhor faz a pergunta agora. Deputado Emanuel, amanhã eu estarei indo ao Ministério Público e à Delegacia Fazendária encaminhar uma denúncia grave do seu envolvimento no caso Caramuru Alimentos. E quem me passou essa denúncia foi o seu irmão, Marco Polo, conhecido como Popó, e a sua cunhada Bárbara, sobre um possível pagamento de propina no valor de 4 milhões de reais no segundo semestre de 2014. Então, quem me trouxe a denúncia foi o seu irmão Marco Polo e a sua cunhada Bárbara, que é sócia também da Fabiola. O que eu tenho a dizer sobre a sua vida e a empresa Caramuru? Candidato Manuel, 1 minuto e meio. Primeiramente, o Wilson Santos, não prevarique, faça. O senhor já deveria tê-lo feito, o senhor prevaricou. Eu, inclusive, vou tomar as minhas providências por essa calúnia que o senhor tenta me atingir, porque o senhor prevaricou agora na semana das eleições, que eu estou liderando em todas as pesquisas de opinião pública, depois do seu irmão cometer um ato criminoso que o senhor tenta encobrir, tentando minimizar como um caso de família, que não é. Ele não cometeu crime dentro da sua casa, foi numa repartição pública, onde ele respondia como presidente, com status de secretário. Nós o denunciamos, não passamos a mão na cabeça do malfeito dele, tentando cooptar, tentando coagir, ameaçando os servidores públicos, cometendo um crime que deve ser investigado. Não ficará como uma página virada, como o senhor quer colocar, minimizando um crime do seu irmão. Deve ser investigado e o senhor ele vai responder pelos atos dele. Quem tinha negócio com o meu irmão era o senhor. Eu nunca fiz negócio com o meu irmão, ele nunca foi funcionário meu, ele foi funcionário seu. Ele prestou consultoria para você. Ele atendeu o seu mandato de deputado federal quase que inteiro. Recentemente o senhor o chamou para ir à ProSoja, e tem muitas fotos que comprovam isso e testemunhas entre deputados e empresários para que ele te assessorasse na discussão da cobrança, até me falta a palavra, candidato. Tempo, candidato. Candidato Wilson, satisfeito com a resposta? Posso repor? Réplica de Wilson Santos. Deputado Emanuel, eu fui procurado pelo seu irmão, Marco Polo Popó, e pela sua cunhada, e os recebi da maneira mais cordial. E ambos, muito nervosos, me trouxeram uma gravíssima denúncia. E eu disse à Bárbara, dona Bárbara, vá ao Ministério Público, denuncie isto imediatamente, faça. Ela falou, eu já fui, falei com o promotor, doutor Sérgio, que orientou voltar depois das eleições. Eu disse, isso é grave, volta lá e leve a denúncia. Tempo, candidato, tréplica de Manuel Pinheiro. Olha, como é impressionante a cara de pau do Wilson Santos. Bom, se ele tivesse vergonha, ele nem candidato ele seria, devido ao alto índice de rejeição que ele tem na cidade. Deputado, faça a denúncia, o senhor prevaricou e vai responder por isso também ao lado do seu irmão, que cometeu um crime eleitoral que poderá ter consequências sobre o senhor. O senhor ficou nervoso porque o seu irmão foi pego com a boca na botija, desculpando o termo, telespectador cuiabano. O senhor ficou nervoso e agora quer descontar. E o senhor prevaricou todo esse tempo para, na semana das eleições, tentar me imputar um crime que eu não tenho nada a ver. Repito, quem sempre teve relações comerciais e de assessoria com o meu irmão foi o Wilson Santos, deputado federal. E aqui termina o terceiro bloco do debate entre os candidatos à Prefeitura de Cuiabá. No próximo bloco, os jornalistas voltam a fazer perguntas aos candidatos. Eleições 2016, o voto na Record. Neste quarto e último bloco do debate final das eleições 2016, cada jornalista convidado fará uma pergunta
para cada um dos candidatos. Cada pergunta será feita em 45 segundos, com 1 minuto e meio para cada resposta. As perguntas podem ser recolocadas em 30 segundos, com 1 minuto para uma nova resposta. Direitos de resposta serão concedidos somente em caso de ofensa, mediante decisão do mediador. Em seguida, cada candidato terá 1 minuto e meio para as considerações finais. E chegamos ao último bloco do debate das eleições 2016. Mais uma vez, com isenção absoluta, de forma democrática, o Grupo Gazeta de Comunicação reforça sua posição de líder na divulgação e valorização das coisas da nossa terra e sua tradição na cobertura de pleitos eleitorais. Reafirmamos desta forma nosso compromisso com a democracia e a imparcialidade e em defesa da cidadania, permitindo a você, eleitor, a você, eleitora, conhecer o perfil, a conduta e as propostas dos candidatos. Por falar em proposta, vou lembrar os 2 candidatos aqui presentes, por favor, vamos seguir as regras do debate, debater propostas para Cuiabá. Um de vocês 2, no próximo domingo, vai ser o prefeito de Cuiabá. Considerando os 2 pedidos de resposta no bloco anterior, o Departamento de Jornalismo da TV Record concedeu um direito de resposta para cada candidato. No caso de Emanuel Pinheiro, ele pediu direito de resposta porque o candidato Wilson falou que ele tem ligações com o Silval Barbosa. E, por sua vez, o candidato Wilson Santos terá também direito de resposta porque o candidato Emanuel Pinheiro falou que ele era cara de pau e teria que ter vergonha de não se candidatar nessas eleições. Inicialmente, direito de resposta de Emanuel Pinheiro. Boa noite, mais uma vez. Que fique claro que Emanuel Pinheiro lidera as pesquisas de opinião pública e por isso bate o desespero dos nossos adversários e na última semana tentam me imputar acusações irresponsáveis e levianas. O eleitor conhece o meu adversário. Ninguém põe cabresto em Emanuel Pinheiro. Zelo pela independência da minha vida pública, que é o meu maior patrimônio. Quando eu me filiei ao PMDB, Silval Barbosa já estava preso. E se ele roubou, que ele pague no rigor da lei. Roubou, é corrupto, pague no rigor da lei, inclusive com a prisão. Eu nada tenho de ver com ele, eu só tenho de ver com a minha vida e os meus eleitores. Tenho CPF, tenho residência fixa e tenho meu RG. Ninguém põe cabresto Emanuel Pinheiro, nada tenho a ver com esses que hoje respondem por dilapidação do patrimônio público. Respondo pelos meus atos de 28 anos de vida pública. E é bom que a verdade seja restabelecida, porque a população me conhece e conhece o meu adversário. Direito de resposta de Wilson Santos. A população tem que ver quem é cara de pau. Alguém que consegue se aposentar aos 30 e poucos anos de idade e faz o maior rodeio, blá, 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 confusão para tentar explicar isso. Enquanto se visitarmos a fila do INSS, nós vamos ver senhores de 60, 70 anos pelejando a vida, 5, 10 anos para tentar aposentadoria. O jornalista Mário Marques de Almeida me autorizou. Ele está com 69 anos. Há mais de 4 meses luta por uma aposentadoria de R$ 1.900. Eu não sei quem é cara de pau. Alguém que aplaudiu, elogiou e defendeu Silval Barbosa 4 anos seguidos. Era o grande líder, aplaudia. Hoje, foge de Silval Barbosa, de Carlos Bezerra, como o diabo foge da cruz. Eu não sei quem é cara de pau. Você, eleitor, merece o nosso respeito. Compare, analise e faça o seu juízo de valor. Continuando agora o debate, nesse bloco, a volta da participação dos jornalistas do Grupo Gazeta de Comunicação, fazendo uma pergunta para cada candidato, com direito à réplica e tréplica. E seguindo o sorteio, o jornalista Mauro Camargo, diretor do jornal A Gazeta, começa perguntando ao candidato Emanuel Pinheiro. Por favor, jornalista. Candidato, em razão do colocado aqui no bloco anterior, importante perguntar o seguinte: o senhor recebeu propina da Caramuru Alimentos, como sugeriu o candidato
Wilson Santos com base em denúncia, sendo verdadeira, do seu próprio irmão? Mauro Camargo, até me admira a sua pergunta. Não, 1000 vezes não, não tenho nada de ver com isso. E até me assusta a forma do Grupo Gazeta, em nome do Mauro Camargo, está entrando nessa questão pelo respeito que tenho. Pelo grupo, porque quem fez essa denúncia foi o lixo do jornalismo mato-grossense, senhor Eli Santo Antônio, representante do jornalismo marrom, um homem que está escondido porque tem mandado de prisão e até hoje ninguém acha ele. Ele declarou, está aqui, eu vou mostrar amanhã, vou fazer subir no meu site, que o senhor Wilson Santos prometeu pagar a ele para ele fazer essa denúncia num tal jornal chamado O Liberal, que o Wilson Santos mandou, e juntamente com a equipe do Wilson Santos, mandou ele rodar 50 mil exemplares desse jornal para atacar a minha honra, para atacar a honra da minha família, justamente da semana das eleições, porque eu estou liderando todas as pesquisas. O Wilson Santos não vai conseguir me nivelar a ele. Estou tranquilo, consciência tranquila, nada tem a ver com isso. Ele vai denunciar, que bom que o faça, ele já sabia há muito tempo, tanto é que ele armou com o jornalismo marrom, com o lixo do jornalismo, com os canalhas do jornalismo, toda essa parafernália que vai subir no meu site amanhã e vocês vão conhecer. Vocês sabem como é o Wilson Santos, o mesmo que atacou a reputação de Alexandre César em 2004 e nada se descobriu depois. O mesmo que atacou a reputação de Mauro Mendes em 2008 e nada se descobriu. Tempo, candidato. Jornalista, satisfeito com a resposta? Não, eu gostaria de refazer da seguinte maneira, porque, na verdade, o assunto foi colocado aqui, né? Eu não vim aqui fazer essa pergunta em função de uma denúncia de quem quer que seja, mas e sim do candidato que assumiu aqui que seu irmão foi quem fez denúncia a ele, certo? E é por esta razão que eu estou lhe perguntando se o senhor recebeu ou não recebeu a propina alegada. Né? O senhor já disse que não, mas eu gostaria que o senhor esclarecesse por que o seu irmão faria uma denúncia desse tipo. Tréplica de Manuel Pinheiro. Mas quem tem que esclarecer é quem está faltando com a verdade, que vocês conhecem muito bem. Já conversamos muito bem sobre esse cidadão, Mauro, sobre quem é o Wilson Santos, a figurinha carimbada que é. Está aqui, é que eu não posso mostrar nenhum documento. Vocês vão ver amanhã no meu site o próprio Eli Santo Antônio reclamando. O Wilson Santos me prometeu migalhas por quinzena, ele não me pagou, por isso que eu estou denunciando Emanuel Pinheiro e falando tudo isso contra Emanuel, tentando atingir minha reputação na imprensa marrom. Esse é o Wilson Santos, que faz qualquer coisa para atingir o poder a qualquer custo. Não está preocupado com você não, está preocupado com ele, com a vida dele, mas sereno e com muita tranquilidade, continuarei debatendo propostas para melhorar a vida da população, projetos para melhorar a sua vida e a vida da sua família, e sepultar esse passado de agressões, esse passado que traiu Cuiabá, esse passado que abandonou Cuiabá, e hoje em pele de cordeiro, quer dizer que é bonzinho, quer dizer que vai resolver os problemas que não fez no passado. Tempo, candidato. O candidato Wilson Santos está pedindo direito de resposta a respeito de ser chamado de figurinha carimbada e lobo em pele de cordeiro. O Departamento de Jornalismo vai analisar e daqui a pouco a gente tem a resposta. Jornalista Mauro Camargo, só pergunta agora para o candidato Wilson Santos. Candidato, o senhor fez agora essa denúncia, tornou público de forma para todos os ouvintes aqui, os telespectadores da TV Record. Por que razão o senhor não denunciou ao Ministério Público imediatamente? O senhor tem documentos? Essa denúncia foi feita só verbalmente? De que maneira essa denúncia chegou ao senhor? E por que razão o senhor não foi ao Ministério Público? Bom, Mauro, eu fui procurado pelo Marco Polo e por sua esposa, a Bárbara, na minha residência. Eu os recebi no meu apartamento, no bairro Duque de Caxias, sem nenhuma agenda pré-marcada. Coincidentemente, eu tinha chegado e eles chegaram apavorados e subiram. E então abriram o coração, falaram abertamente. E eu disse à dona Bárbara, que foi a que mais falou: mas a senhora tem que ir ao Ministério Público, é muito grave o que o senhor está me falando. Ela disse: eu fui
Fui até para ser presa, para me entregar. Mas o doutor Sérgio disse que deixasse passar as eleições para ela voltar lá. Então, como amanhã completa 30 dias, eu vou amanhã ao Ministério Público e à Delegacia Fazendária, às 14 horas, vou levar algo substancioso, algo que comprova tudo que eu estou dizendo aqui, porque não foi eu que fui atrás da dona Bárbara, não foi eu que procurei o senhor Marco Polo, eles foram ao meu apartamento, eu os recebi, então eu tenho documentos, eu tenho algo substancial, importante sobre isso. É mais ou menos coincide pela insistência desesperada do deputado Emanuel Pinheiro em participar da CPI de combate à sonegação fiscal. Ele foi até a justiça. Candidato. Jornalista Mauro, satisfeito com a resposta? Eu gostaria apenas de que o candidato esclarecesse quais são essas denúncias, efetivamente, qual é o crime praticado, o que está sendo acusado o deputado Emanuel Pinheiro, o candidato Emanuel Pinheiro. Tréplica de Wilson Santos. O que falou a dona Bárbara, e com o aval do seu esposo, Marco Polo Popó, é de que houve um grande esquema com a empresa Caramuru Alimentos, que tem sede em Tubiara, Goiás, dentro da linha de incentivos fiscais, no mês de agosto de 2014. E por esse esquemão de nota vai, nota vem, mercadoria nada, auferiu-se uma propina no valor de 4 milhões de reais. Parte dessa propina serviu para a aquisição de uma cozinha industrial, para atender a empresa Aurora, construtora do programa Minha Casa Minha Vida. Então nós estamos só começando a puxar o fio dessa meada, ela é muito longa. E tudo está amparado, está no arcabouço da chamada política de incentivos fiscais do grande e governador da malandragem, da corrupção, Silval Barbosa e sua equipe. Marcelo Delcurso, Alan Zanata, está todo mundo envolvido nesse esquemão de desvios de recursos da política de incentivos fiscais do Estado. Candidato Emanuel Pinheiro, antes da gente dar continuidade agora, a próxima jornalista fazer perguntas, o candidato Emanuel Pinheiro também pede um direito de resposta por ter sido citado pelo candidato Wilson Santos, por estranhamente ter participado da CPI, da renúncia e da sonegação fiscal. Isso será analisado também pelo Departamento de Jornalismo. Seguindo agora o debate, a jornalista Margarete Botelho, do portal Gazeta Digital, faz pergunta inicialmente para o candidato Wilson Santos. Por favor. Candidato Wilson Santos, eu também não estou com a clareza que eu gostaria de estar, e acredito que o telespectador também, com relação a essa situação, dessa denúncia envolvendo o candidato Emanuel Pinheiro e a família dele. O senhor pode estender mais alguns detalhes para a gente conhecer melhor essa situação? Bom, Margarete, na verdade eu vou conceder uma entrevista coletiva de imprensa amanhã, às 14 horas, na portaria da DEFAS, da Delegacia Fazendária, quando apresentarei um documento extremamente convincente e esclarecedor, claro, esclarecedor. Eu fui procurado de maneira inesperada pelo senhor Marco Polo Popó, irmão do deputado Emanuel Pinheiro, e a senhora Bárbara, cunhada do deputado Emanuel Pinheiro, que foram até o meu apartamento, os recebi de forma surpreendente, e eles tiveram todo um relato. Eles achavam que eu tinha um vídeo, uma fita, e queria colocar no programa eleitoral. Então, diante dessa possibilidade, que eu não sei quem criou essa loucura, eles foram pedir que isso não acontecesse, e aproveitaram para explicar o que foi a Operação Caramuru, todo esse esquema da Operação Caramuru, que passou pelo governo Silval, que teve aval do governo Silval e que gerou uma propina no valor de 4 milhões de reais. E a Bárbara admitiu que parte desse dinheiro ficou com ela e que ela montou com a irmã dela, a senhora Fabiola, uma cozinha industrial em Várzea Grande que servia os trabalhadores da empresa Aurora. E a outra parte, ninguém sabe onde ficou. Então nós vamos levar a DEFAS e ao Ministério Público para que inicie uma ação, um processo investigatório. Tem uma nota fiscal sumida por aí, nós já estamos próximos de localizá-la para fechar todo esse quebra-cabeça chamado Caramuru Incentivos Fiscais. Jornalista, satisfeita com a resposta? Não, eu gostaria que ele estendesse mais. O senhor não tem um vídeo, mas o senhor tem documentos fornecidos pelo próprio irmão do candidato Emanuel Pinheiro para sustentar essa denúncia. Eu não vou antecipar, Margarete, para não esvaziar, inclusive, a coletiva.
nós vamos apresentar algo muito importante. Os veículos de comunicação e os profissionais que comparecerem amanhã às 14 horas na DEFAS receberão algo muito contundente, muito forte e esclarecedor. O governador Silval está na cadeia devido à denúncia de João Batista Rosa, esquemão de incentivos fiscais. Agora eu estou trazendo à tona mais uma denúncia de como funcionava toda a política de incentivos fiscais no governo Silval Barbosa. Então não foi eu que procurei, não foi eu que fui atrás. Foram à minha residência fazer uma denúncia e abrir o coração. E eu sei que é verdade. Houve realmente uma propina de 4 milhões de reais da empresa Caramuru Alimentos, de Goiás, aqui em Mato Grosso, e nós vamos averiguar isso e colocar os órgãos de controle em todo esse trabalho. Agora a jornalista Margarete Botelho, do Gazeta Digital, pergunta ao candidato Emanuel Pinheiro. Por favor. Candidato Emanuel Pinheiro, como o senhor se sente com o irmão que te denuncia para o adversário? Margarete, eu estou até... Mas eu já sei bem o que está acontecendo aqui e também conheço o escrúpulo ou a falta deles do meu adversário. Se tem problema com meu irmão, que se investigue. Investigue no rigor da lei. A fala do meu adversário deixa claro que ele prevaricou, que ele está jogando, fazendo aqui ilações, ele vai responder por isso. Ele vai responder na justiça pela prevaricação, que ele falou que foram 30 dias. Ele vai responder na justiça por estar de forma leviana me envolvendo no episódio, e ele vai ter outro envolvimento na justiça, porque com certeza ele não conseguirá provar nada, porque eu não tenho nada a ver com isso. E que se investigue, deveria ter denunciado antes, segurar 30 dias e dizer que foi pego de surpresa no seu apartamento, na sua residência, na sua ingenuidade. Pelo amor de Deus, Wilson Santos, respeite a inteligência da população cuiabana. Estamos na semana da eleição, seu irmão foi pego em flagrante num crime eleitoral e vai responder por isso, ele e o senhor. Eu não tapei o sol com a peneira, eu não te procurei para tentar negociar. Eu fui logo e tornei público e mostrei à população. E da mesma forma, a doutora Fabíola, que o senhor citou, é esposa de Joelson Sampaio, ex-secretária adjunta de segurança do governador Pedro Táxi, homem de confiança de Fábio Galindo. Ela que trabalha, que é advogada e que poderá esclarecer bem esses fatos também. Tempo, candidato. Satisfeito com a resposta, jornalista? Gostaria de recolocar. Por favor, réplica de Margarete Botelho. Candidato, então me esclareça por que o seu irmão, há 30 dias atrás, esteve na casa do seu adversário, Wilson Santos, quando o senhor já estava, segundo as pesquisas, numa vantagem, numa dianteira. Então, como o seu irmão foi lá? Por que o seu irmão foi lá? Tréplica de Emanuel Pinheiro. Olha, Margarete, tem que perguntar para o meu irmão. Tem que perguntar para ele, eu não sei. Como eu disse, o meu irmão é empresário, um batalhador, é dono de instituto de pesquisa e sempre fez consultoria e assessoria política. Sabe qual foi o maior cliente dele a vida inteira? O Wilson Santos, amigo dele, íntimo dele, tomador de vinho com ele. Eu nunca fiz negócio com o meu irmão. O Wilson Santos, sim. Esses têm uma longa história, uma longa convivência, certo? Desde o tempo que o Wilson era deputado federal e desesperadamente pegava meu irmão para visitar prefeituras, para visitar prefeitos e para ter o trabalho de consultoria. Eu mesmo não tenho nada, nunca tive nenhum negócio com meu irmão, pode apurar, deve apurar. Ninguém está acima da lei. Se Pedro Táxi estiver envolvido com o Permínio, que pague por isso. Se o Wilson Santos estiver envolvido com Elias, que pague por isso. Da mesma forma eu, com a mesma consciência, tranquila. Se meu irmão tiver que responder, vai responder. Ele não está acima da lei, como Pedro Táxi não está, o Wilson não está e eu não estou. Seguindo a ordem agora do debate, o jornalista Lúcio Sorge, âncora do Jornal do Meio Dia da TV Record, pergunta para o candidato Emanuel Pinheiro. Jornalista, pode fazer, por favor, a pergunta? Candidato, a dinâmica de uma campanha eleitoral, só antes disso, antes de fazer a pergunta, uma colocação de que o que ficou tratado, convencionado aqui com os candidatos, é de que nesse bloco aqui de encerramento seriam abordados os temas que foram colocados durante o debate. Este é apenas um registro. Agora a pergunta. A dinâmica de uma campanha eleitoral é o candidato A, por exemplo, enaltecer as próprias qualidades,
dizer que ele é o melhor, que é o mais preparado, e na outra ponta é ele se esforçar para mostrar os defeitos dos adversários. Eu queria saber do senhor, queria pedir ao senhor para que conversasse com o eleitor que nos assiste e dizer o seguinte: por que votar em Emanuel Pinheiro e por que não votar em Wilson Santos? Para esse eleitor, o senhor pode dizer o seguinte: olha, esta é minha maior qualidade e esse é o principal defeito do meu adversário. Wilson, Lúcio, os defeitos do meu adversário, a população já conhece, eu não quero citá-lo, quero falar sobre as minhas qualidades e a minha intenção. Sou cuiabano, nasci nessa terra, abençoada por Deus. Tenho 51 anos, ficha limpa, não respondo nenhum processo por improbidade administrativa. Nunca lesei o patrimônio público. Nunca vocês viram meu nome envolvido em corrupção, a não ser agora, de forma leviana, na semana das eleições, relembrando Alexandre César em 2004 e Mauro Mendes em 2008, o mesmo personagem, o meu adversário, tenta me levar para o nível dele, envolvendo meu nome em corrupção. Não vai conseguir. Tenho compromisso com a população, quero cuidar da vida da população. A prefeitura existe para atender o povo. E a prefeitura, na gestão Emanuel Pinheiro, vai ser aberta para o povo. Ela tem que administrar para fora, levando serviços públicos de qualidade, com cidadania, com eficiência, para o seu bairro, a sua rua, para a sua casa, na sua vida. A população precisa ser feliz, precisa ter aquilo que a Constituição chama de cidadania e dignidade da pessoa humana. O direito básico à vida feliz ao lado de sua família, com saúde, com educação, com transporte, com segurança, com lazer, enfim, ser possível construir conosco uma cidade dos 300 anos muito melhor para se viver. É esse o meu objetivo, só ajudar, querer ajudar. Tempo, candidato. Jornalista, satisfeito com a resposta? Não, eu quero Por favor, réplica de Lúcio Sorge. Relembrando as denúncias que foram feitas contra o senhor na campanha. Ligação com o Sival Barbosa, essa questão agora da Caramuru Alimentos, a aposentadoria de R$25 mil, a efetivação como servidor da Assembleia sem a comprovação de documentos e aquela história que o senhor pagou uma conta com esmeraldas falsas. Isso, na avaliação do senhor, atrapalha para convencer o eleitor? Réplica de Emanuel Pinheiro. São tudo mentiras, tudo mentiras que surgiram agora, depois que eu liderei as pesquisas de opinião pública. E já esclareço todas que forem necessárias para a população. Porque o meu compromisso é você, eleitor, telespectador da TV Gazeta, no debate deste momento. Emanuel Pinheiro é ficha limpa. E eles agora, porque eu estou liderando todas as pesquisas, querem me atacar de toda forma. Olha que absurdo. A denúncia da Caramuru que atinge o senhor, a denúncia é contra meu irmão. Não me atinge em nada. A denúncia é contra a esposa do ex-secretário adjunto de segurança do governador Pedro Táxi, Coronel Sampaio, a esposa dele, homem de confiança de Fábio Galindo, que foi o secretário de segurança de Pedro Táxi, e vocês não falam nada? Vocês não perguntam, não questionam? Tenham a consciência tranquila, sou ficha limpa, não estou envolvido nesse mar de lama que querem me jogar, e a população sabe disso, conhece bem, compara bem o candidato Emanuel Pinheiro e o candidato Wilson. Tempo, candidato. Agora o jornalista Lúcio Sorge pergunta para o candidato Wilson Santos, por favor. E só reforçando aqui, Antônio, mais uma vez, seria até desnecessário, porque a imagem do Grupo Gazeta é por demais conhecida, de que sempre se pauta pela verdade e pela transparência. E sendo assim, a minha pergunta ao candidato Wilson Santos é exatamente a mesma que eu fiz ao seu adversário Emanuel Pinheiro. Por que votar em Wilson Santos e não votar em Emanuel Pinheiro? Qual é a sua maior qualidade e qual é o grande defeito do seu adversário? Tudo bem. Eu penso que vivo o melhor momento de agregação de forças para ajudar Cuiabá. Quando fui prefeito lá atrás, eu não tinha a parceria do governador do estado. Eu sei como é difícil, Lúcio, ser prefeito de qualquer município desse país sem o apoio do governador do estado. Nós já fizemos a maioria na Câmara Municipal,
Fizemos 14 vereadores contra 11 do meu concorrente. Vamos chegar já com a maioria. Temos o governador Pedro Taques, que está aí colocando 50 milhões de reais no novo pronto-socorro, que vai retomar as obras do Rodoanel, porque já tem 97 milhões em caixa, que vai nos ajudar a manter o Hospital São Benedito, que vai me ajudar a trazer a Unemate para Cuiabá. Tratei esta semana com o Pedro Taques, ele gostou da ideia. Vamos trazer a Universidade Estadual de Mato Grosso para os mais pobres. O meu concorrente, por exemplo, não conseguiu gravar com nenhuma autoridade importante do cenário nacional. O presidente Michel Temer não gravou para ele. O Brairo Maggi, que aparece toda hora escrito, nunca gravou para ele. Eu não vi ainda ministros. Nós já trouxemos o Aécio Neves a Cuiabá, trouxemos o senador Cristóvão Buarque, trouxemos o senador Cássio Cunha Lima, o ex-prefeito de Salvador, hoje deputado federal, Antônio Embaçaí. Temos apoio em Brasília, portas abertas, o governador Pedro Taques, a maioria na Câmara, 2/3 da Assembleia. Lúcio, então eu acho que eu vivo um momento excelente, maduro para fazer. Jornalista Lúcio, satisfeito com a resposta? A minha réplica é no mesmo sentido que eu já coloquei ao candidato Emanuel Pinheiro e coloco agora ao candidato Wilson Santos. A denúncia contra o seu irmão Elias Santos, a renúncia da Prefeitura em 2010, a acusação dos adversários de que o senhor não cumpre promessa e que dizem que a imagem do senhor é ligada à mentira. Isso dificulta o senhor convencer o eleitor? Tréplica de Wilson Santos. Olha, tranquilo, Lúcio. Diziam a mesma coisa, que nós não chegaríamos ao segundo turno. Chegamos. Rejeição aqui, rejeição ali. A rejeição que mais cresce é do meu concorrente. Ele tinha 6, está chegando a 25, 28. Então eu quero dizer sobre o caso Elias. Elias errou e tem que ser punido. Eu não passo mão na cabeça. Elias errou, trocou os pés pelas mãos, mas não desviou recursos públicos da Metamate. Elias não roubou, não recebeu propina. Ele falou para 24 comissionados, que a Metamate só tem 24, um coração de irmão, trabalhando igual um cavalo para a nossa vitória, no momento de estresse, na reta final do segundo turno, exagerou, mas não desviou. Não há acusação de roubo sobre Elias, não há acusação de propina sobre Elias, de esquema de incentivos fiscais. Há uma diferença enorme entre o que eu falei aqui do irmão do deputado Emanuel Pinheiro e do meu. Nós vamos vencer as eleições com tranquilidade. Tempo, candidato. Antes das considerações finais, a informação do Departamento de Jornalismo da TV Record concedendo o direito de resposta aos dois candidatos. Inicialmente ao candidato Emanuel Pinheiro, sobre a acusação de que estranhamente teria ligações em relação à CPI da renúncia fiscal. Candidato. Esta CPI foi criada no bel prazer, aliás, no legítimo prazer do deputado Zé Carlos do Pátio, compromisso de poder passar a limpo a política de incentivos fiscais do Estado. E é testemunho de todos os deputados, inclusive tem documento sobre isso, a forma como o deputado Wilson Santos saiu à frente e, na condição de líder do governo, quis nomear ao bel prazer todos os seus membros. Diferentemente dele, que tem postura, tem o berço e sei me portar, fui até a mesa diretora exigir o nosso espaço. Ganhei o apoio do meu partido, do grupo de aliados e do hoje líder do governo, deputado Dilmar Dal Bosco. Todos deram documentos que foi levado à justiça e a justiça, com razão, nos deu o direito a compor a CPI. Depois caiu esse direito e os próprios deputados me recolocaram da CPI pela seriedade do nosso trabalho. E o próprio deputado Wilson Santos votou em mim para ser relator para fazer o subrelatório de incentivo fiscal. Tempo, candidato. Agora, o direito de resposta do candidato Wilson Santos, que foi acusado aí de figurinha carimbada, lobo em pele de cordeiro e de falta de escrúpulos. Seu direito de resposta, candidato. Eu lamento esse tipo de palavreado do meu colega, deputado Emanuel Pinheiro, que é bacharel em direito, advogado, perdeu completamente o equilíbrio durante o programa, não esperava essa observação sobre a Caramuru que fizemos. As duas perguntas técnicas que fiz a ele sobre a Previdência Municipal e sobre a Lei de Responsabilidade Fiscal, não soube responder absolutamente nada, divagou, foi longe,
não está devidamente pronto. Pode até ser que daqui a algum tempo seja um deputado federal, venha a ser prefeito, pode ir até mais longe. Mas hoje é um risco fazer de Cuiabá um laboratório. Cuiabá não pode conviver com improviso. Tem uma crise enorme. O Wilson com Pedro Táxi é mais firmeza para conduzir Cuiabá. Agora, as considerações finais nesse debate final, antes das eleições de domingo, do candidato Wilson Santos, do PSDB. Candidato, boa noite, obrigado pela sua presença ao vivo aqui na TV Record. Antônio, boa noite, parabéns ao Grupo Gazeta de Comunicação, ao seu diretor-geral e proprietário João Dorileu Leal, que com esse debate cumpriu integralmente com o dever de proporcionar à sociedade esclarecimentos e informações sobre o processo eleitoral. Foi mais uma página servida à democracia pelo Grupo Gazeta de Comunicação. Quero agradecer ao meu concorrente, deputado Emanuel Pinheiro, pela presença. Isso não tem sido constante, falta muito aos debates, mas hoje compareceu. Dizer que eu sou ficha limpa. O TCU, o TCE e a Justiça deferiram a minha candidatura. Que eu estou mais maduro, que eu tenho parceria do Pedro Táxi, que eu tenho propostas, que eu tenho muito menos chances de errar. Cuiabá não pode ir para o improviso, não pode ir para a aventura. Eu quero cuidar dos mais pobres, eu quero cuidar dos deficientes físicos, dos moradores de rua, das mães solteiras, dos ribeirinhos, dos camelôs, dos feirantes, dos engraxados, daqueles que querem emprego, que querem renda, que querem se sentir gente, que se sentem excluídos da sociedade, que querem um título da sua terra, do seu lote, que querem uma casa no programa Minha Casa Minha Vida, que querem uma chance de chegar à universidade, que querem uma creche para o seu filho. Eu quero ser esse prefeito, maduro, experiente e agora rodeado de importantíssimos apoios, no plano federal, no plano estadual e a maioria da Câmara. Muito obrigado, peço seu voto, Wilson Leonardo, pelo bem de Cuiabá, 45. Agora as considerações finais do candidato Emanuel Pinheiro, do PMDB. Candidato, obrigado pela sua presença ao vivo aqui na TV Record e boa noite. Obrigado, Antônio Carlos. Boa noite ao nosso adversário Wilson. E parabéns ao Grupo Gazeta, em nome de João Dorileu Leal, por mais um debate que pode mostrar a diferença, dar a oportunidade da população de ver a diferença entre um e outro candidato. Eu não me escondo atrás de apoio políticos, eu me garanto. Eu não me escondo atrás de pessoas que precisam me avalizar. Eu me garanto. Eu quero apoio para transformar Cuiabá. Por isso eu sou o candidato que mais tem o apoio da bancada federal. 2 senadores nos apoiam, o ministro Blairo Maggi nos apoia, 4 deputados federais nos apoiam e o presidente da República do meu partido. Eu não me escondo atrás dele porque o candidato sou eu. Emanuel Pinheiro por Emanuel Pinheiro. E enfrento o Wilson Santos, não enfrento o Pedro Táxi. É uma oportunidade de você comparar. Se você quer construir a história de um presente com avanços, com cidadania, com dignidade da pessoa humana, cuidando da sua vida, cuidando da vida da sua família e fazer chegar serviços públicos eficientes e com qualidade na sua vida, na vida da sua família, ou você quer voltar para o passado, um passado de traições, um passado de decepções, um passado de desilusão, um passado que te abandonou, um passado que abandonou Cuiabá. A nossa candidatura é a candidatura que dá a oportunidade de sepultar de uma vez por todas esse passado que traumatizou as esperanças do povo cuiabano. Vamos juntos construir esse futuro. O debate deste domingo é mais uma página escrita pelo Grupo Gazeta de Comunicação em favor da nossa democracia. Sequenciamos um trabalho iniciado há 90 dias, envolvendo rodadas de entrevistas, tanto aqui na TV Record como na rádio CBN, além de 2 debates aqui no Canal 10 e dos inéditos debates na CBN, bem como das entrevistas especiais nas páginas do jornal A Gazeta e do portal Gazeta Digital. Continuamos assim, criando diferentes oportunidades para que você possa conhecer os candidatos e suas propostas, para que você defina o seu voto de forma correta, cuidadosa e consciente. A TV Record agradece a sua audiência e a presença dos nossos candidatos, na certeza que ajudamos a você a pensar, avaliar, julgar e decidir seu voto de maneira consciente.
Lembre, o seu voto é um patrimônio muito importante, um patrimônio que decide o seu futuro, o nosso futuro. E no próximo domingo, acompanhe uma cobertura especial do segundo turno do pleito eleitoral em todos os veículos do Grupo Gazeta de Comunicação. A você, uma boa noite e uma ótima eleição. Eleições 2016, o voto na Record.